minhas maiores ideias não foi assim, eu sou inteligente, revolucionário. Não, veio da necessidade. Então eu precisava vender. Quando eu abri a Cetro em abril, eu tinha casado em janeiro. Então assim, eu casei em janeiro, saí do emprego que eu tinha, que eu era um representante, não tinha fixo, não tinha nada, mas eu tinha uma média de dinheiro que eu fazia. Então eu saí, casei, financei um apartamento, eu tinha que conseguir fazer alguma coisa. Então as grandes ideias veio sempre no momento de maior pressão. Esse é o papo mais diferente que você vai ter com Léo Mello, fundador e CEO da Cetro Máquinas. Cara, hoje o papo vai estar muito pesado e eu quero que o Estevão apresente. Quem que é esse cara? Quem que é o Léo? Vamos nessa. Empresário e pai de 4 filhos, Léo Mello é o fundador da Cetro Máquinas, uma empresa prestes a atingir a marca bilionária em vendas de máquinas no Brasil. Atua também como empresário em diversos segmentos como a construção civil, onde vem realizando investimentos significativos. Além disso, é sócio de Felipe Tito na American Factory, uma fábrica de terceirização para suplementos alimentares e vitamínicos. Léo, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom, seja bem-vindo. Cara, eu tô muito curioso para conhecer um pouquinho mais da sua história. Você é um cara que, a gente veio da mesma cidade, lá de Bauru. Não sei se você é de Bauru? Sim, nasci em Bauru. Nasceu em Bauru. Então a gente sempre ouve muito falar da Cetro Máquinas e de tudo que você tá fazendo. Cara, levou o Felipe Tito, sai em todo canal de imprensa. Então, hoje o nosso objetivo é conhecer um pouquinho mais da sua história, entender como que funciona a sua mente, cara. Porque você tá criando um negócio muito diferenciado e esse é o objetivo. Então, para começar aqui o podcast, eu quero saber, cara, um pouquinho da sua história. Você sempre empreendeu? Da onde veio essa ideia? Quem é você antes da Cetro Máquinas? Vamos lá. Da onde surgiu assim a vontade de empreender? Que hoje a gente se fala muito sobre empreender. Hoje tá no hype, né? A minha vontade surgiu de ganhar dinheiro, na verdade. De fazer uma grana, né? Essa que é a verdade. Então, desde criança, meu pai sempre foi comerciante, ele tinha uma loja. E meu pai era um bom vendedor, né? E aí, eu estudava em escolas particulares. Então, meu pai era muito sonhador, a gente não tinha uma condição muito alta, também não era pobre. Mas baseado onde eu convivia, né? Nas escolas que eu convivia, eu não tinha a mesma condição financeira. E isso nunca foi, assim, um problema, um trauma. Mas me gerava vontade. Então, eu comparava assim os tênis que eu usava ou os carros das pessoas e eu via que eu estava um pouco mais para trás. Eu ficava sempre pensando como fazer para ter também. Então a minha vontade de empreender, de trabalhar na época foi para ganhar um dinheiro. Tanto que eu estava na faculdade, como todo mundo, terminei a escola, fui para a faculdade e lá fiquei um ano e pouco. Falei, não, mano, não é isso, eu preciso começar a trabalhar. Aí eu deixei a faculdade, comecei a ser um vendedor, um representante comercial, comecei a viajar. Você fez faculdade do que na época? Veterinária. Olha só. Mas também muito ganancioso, porque estava em alta a reprodução in vitro, né? Fertilização. Já estava pensando em empreender. Já tá, exatamente. Eu não queria ser um veterinário, assim. Eu estava pensando numa empresa, alguma coisa nesse sentido. Legal. E aí lá, como tinha anatomia, patologia, eu falei, não é pra mim, porque eu também não era muito de estudar. Entendi. Não era um cara que pegava livros e lia, eu gostava de outras coisas. E aí eu saí pra trabalhar, pra ganhar um dinheiro. Começou a ficar puxado com meu pai pagar a faculdade. Então, sem romantismo nenhum. Minha vontade de empreender veio da necessidade de querer algo a mais, um dinheiro. Você queria fazer a faculdade não pela profissão, tipo, quero me tornar um veterinário. Não, onde é que tá dando dinheiro? É tipo isso, a minha cabeça. E eu tinha vontade desde criança de fazer marketing, que na verdade a gente sempre falava publicidade, marketing, né, propaganda e marketing. E a minha mãe meio que falou, não, isso daí é coisa de televisão, porque era de televisão, então acho que ela imaginava assim, propaganda e marketing, ele vai trabalhar na televisão. Não era isso que eu imaginava, porque ainda não tinha os outros meios de comunicação, né? Digital, não, era rádio e TV. E aí ela meio que me direcionou para o outro lado, mas essa veia meio de comunicação, de marketing, de vendas, já estava ali presente. Hoje eu consigo ver isso, mas na época eu não tinha essa noção. Entendeu? Cara. Muito bom, muito bom. O que nós temos aqui? Léo, a gente sabe que a sua história dentro da Cetro, ela é uma quebra de paradigma, né? No momento em que você fundou a empresa, eu acho que o cenário das máquinas industriais vive uma realidade que é diferente da de hoje. E você chegou com um site, cara. Um site na época que o representante de venda ele já batia na porta para poder vender algum tipo de máquina, né? Você foi chamado de louco nessa época porque, assim, foi muito disruptivo, né? Como que foi esse início? Vender máquina tonelada digital. Eu não fui chamado, assim, de louco por quem queria comprar. Eu fui meio que discriminado dentro do setor que já vendia o produto. Mas também, assim, eu não fui tão revolucionário quando eu fui pro site, né? Porque, na verdade, era uma falta de oportunidade. Eu não teria condições de contratar um vendedor, um representante, carro, viagem, que era o meio. A única alternativa que eu tinha de fazer algo sozinho, porque era mais barato,
foi com a internet. E antes de ter o site, foi os vídeos, que na época o YouTube estava começando também, não tinha WhatsApp, o site.com já tinha, era Submarino, Americanas, que estavam começando a vender, né? O Mercado Livre ainda era coisa de quem comprava coisa falsificada, ou comprava alguma... era coisa diferente. Então eu comecei com uns vídeos, para que eu pudesse mandar para os clientes os vídeos através assim, do YouTube, para ensinar a utilizar a máquina. E depois disso, como começou a engajar, aí eu criei o site, para que a pessoa pudesse entrar no site, mas ainda não convertia online. O site era uma página para que a pessoa ligasse, perguntasse, exato, ou marcasse uma visita. E aí até assim eu ainda era um representante de sair, fazer visita, mas quando o cliente chamava, porque a chance de converter e gastar menos, né, era muito menor. E quando que foi assim que você fez a sua primeira venda e você entendeu, cara, esse modelo de negócio aqui, né, digital, as empresas vendiam presencialmente? Sim. Quando que você entendeu que ali tinha atração, que dava para escalar o negócio, que dava para sobreviver do site? Cara, eu lembro o dia, eu lembro a venda, eu lembro o nome do cliente. Como eu ficava assim, às vezes ainda na rua, vendendo, eu comprei naquela época, lembra do Vesper, do Livre, era um telefoninho, e esse telefoninho ficava com a minha mãe. Então tinha o site, né, os anúncios, tinha o YouTube e tinha o Nextel. Quando o cliente não tinha Nextel, ele ligava nesse telefone. E minha mãe, independente do lugar que ela estivesse, ela era minha secretária. Então ela atendia, certo? Boa tarde, se ela estivesse no banco, qualquer lugar. E aí ela falou, a hora que eu cheguei, ela ligou e falou, Léo, tem um cliente do Recife, o senhor Vitor. Ele tá querendo comprar uma máquina a vácuo, assim. Mas qual modelo é isso? Eu falei, não, mas esse modelo aí custa quase R$3.000. Não, ele quer comprar, ele quer saber do banco para depositar e tal. E eu liguei para esse cliente e conversei com ele alguns minutos e ele mandou o pagamento. Eu falei, peraí, isso é diferente. Não existia nem gateway de pagamento. Não tinha nada. Ele mandou um depósito, ele foi no caixa e depositou. Caraca. E aí eu falei, não, peraí, o cara tá no Recife, ele não conhece a minha empresa, não tem nada. E ele, por uma ligação no telefone, ele comprou. Então aí foi onde eu falei, não, peraí, dá para vender online. E não era a venda clique, compre e receba, não, era venda online, né? Conversar. Aí eu comecei a criar um jeito que a pessoa me enxergasse, criasse uma confiança através do site. Eu vendi uma imagem de uma empresa muito grande, que é o que eu não tinha na época, e hoje eu consigo realmente mostrar para o cliente isso. Então eu vendia essa imagem, as pessoas ligavam e eu convertia por telefone. Aí eu desbloqueei a cabeça, falei, não, peraí, a primeira venda foi R$2.000, R$3.000 por telefone de alguém que tá no Recife, que não me conhece. Aí destravou e eu comecei a focar nisso daí. Tipo, você falou, né? Pô, eu tinha que mostrar que a empresa era grande, mesmo sem ela ser grande. Sim. O que você fazia, assim, pra demonstrar que ela era grande, assim? Como que era a estratégia da época? Eu fazia os textos naquela página do Quem Somos. Tá. Então ali eu escrevia o Quem Somos, pegava algumas fotos da fachada, editava, e as fotos de dentro, assim, do escritório eu fazia muito fechadinha. No detalhe. Então eu colocava assim, se eu fosse fazer uma foto de um escritório, não tinha um escritório grande, então eu punha uma mesa bonita e um computadorzinho da Apple, por exemplo. Tudo meio que superficial, assim. Já tipo, posiciona. Era tipo isso, e funcionava. E aí no texto eu escrevia uma forma bem assim, legal. E o que pegava era o vídeo, que no vídeo eu conseguia falar. Eu não aparecia nos vídeos todos, eu mostrava a máquina e ia explicando. E aí é uma coisa que o pessoal fala até hoje, que o meu jeito de falar é claro, objetivo, e as pessoas entendiam o que a máquina fazia. Então eu ganhava confiança no cliente quando eu ia explicar sobre o produto. Mas até lá era boas fotos, um bom texto sobre a empresa, qual era o objetivo nosso, o que a máquina fazia. E o texto da máquina eu escrevia mesmo, o que a máquina faz. De uma forma simples. E aí foi quando eu consegui chamar. Totalmente burocrático, né? Isso meio que já nasceu também. Duas coisas que a galera bate muito hoje, né? Marketing digital, propriamente. Então faça seu site, faça sua rede social, o seu conteúdo. E o marketing de conteúdo, você já fazia na época? Fazia. Eu não, hoje eu vejo isso aí. E aí eu fazia parágrafo por parágrafo, eu fazia o começo. Então vamos supor, a minha máquina não tinha um cliente em específico, ele tinha um produto. Então você, por exemplo, fabricava biscoito de polvilho e você sorvete. Ambos poderiam comprar a mesma máquina, exatamente a mesma. Então eu não podia nichar muito. Então eu falava com quem? Com quem tinha uma empresa, com quem quer empreender, com quem tinha alguma dificuldade. Com Você já pensava nisso na hora de escrever? Isso. E aí eu formava o texto, então a pessoa se identificava ali. Você que tem uma empresa assim, essa máquina era ideal para isso. Então hoje eu olhando o que eu fiz lá no começo, assim, foi uma inspiração divina, foi muito bom na época. Hoje eu não faço mais o conteúdo, a gente tem gente que ajuda a fazer isso, faz até melhor do que eu. Tem o próprio cliente que faz o conteúdo. Exato, também. as perguntas do cliente também vão gerando hoje o conteúdo, a gente tem uma base de dados, mudou tudo. Mas naquela época eu vejo que sim, o que de fato cativou o cliente foi, peraí, ele tem o que eu estou buscando, porque eu não achava conteúdo para mim. Então quando eu comecei, eu conheci uma máquina, por exemplo, uma seladora automática. Eu não sabia como que ela funcionava e as pessoas que tinham também, quem trouxe para que eu vendesse, o dono da empresa,
ninguém sabia me explicar. E eu ia buscar na internet, eu não achava. E eu não achava. Então, assim, eu fui no começo do meu mercado, não tinha conteúdo. Hoje tem eu e mais inúmeras pessoas fazendo. Mas foi através do conteúdo, explicar. Transformar em palavras aquilo que é difícil de explicar. De uma forma simples. De uma forma né? simples. Descomplicou tudo. Foi essa pegada que a gente foi pro digital. Eu queria traçar um paralelo, porque a gente vai falar um pouco mais assim. Eu tenho um monte de pergunta aqui, velho, na minha cabeça que nem tá aqui. Mas assim, ó, porque eu quero. Só pra gente fazer o link. Então tá, você tava na faculdade. Da onde surgiu a ideia de você sair da faculdade veterinária e vender máquina? Como é que você enxergou a oportunidade de ganhar dinheiro com máquina? Não foi direto. Eu saí da faculdade e eu fui ser representante comercial. Fui vender na rua, pastinha. Então eu tinha uma pasta e fazia uma região com confecção infantil. Tá. Então na época eu tinha um cunhado, que hoje não é mais cunhado, ele montou uma pequena fábrica e não tinha vendedores, era meio que região aberta. Eu fiz um mostruário e saí vender. E isso me ensinou muito, porque eu peguei meio que, não pavor, não era isso, mas meio aquela coisa assim de chegar com a pasta e ser rejeitado. Repulsa, né? Então, tipo assim, oferecer o produto para quem não tá querendo comprar é muito desgastante. Entendi. Então você ficava, tomava banho de cadeira, ficava esperando, era muito rejeitado, então, mas eu vendia. Foi bom, eu aprendi a quebrar muita barreira. Quando eu conheci uma pessoa, eu comecei a namorar uma menina, que hoje é a minha esposa, a Bianca, e na época o pai dela tinha um negócio que estava começando de máquinas, e ela meio que me indicou para ser um vendedor. Olha só. Aí eu parei de vender roupa e comecei a vender máquinas. Então foi desse jeito que faculdade, vendedor e depois vendedor de máquina. E aí de vendedor de máquina para empresário foi mais rápido. Eu simplesmente parei de vender e ganhar comissão e comecei a comprar dessa mesma empresa e passei a revender com uma margem maior. Muito bom, cara. Uma coisa que você falou, Léo, que eu achei muito interessante, é que hoje as empresas as pessoas começam a empreender e elas não se preocupam em dar um nome para uma empresa, né? Então você já tinha a Cetro ali e além disso, você não era uma empresa. Você não atendia o telefone, você contava com sua mãe. Sim. Então ali já começou a nascer a empresa de fato, né? Mesmo que não fosse, você já se posicionava como? Sim. Parecia ser uma empresa grande. A gente chegava, pra você ter uma noção. Isso não é gambiarra, era um jeito de eu... Porque assim, eu sabia o que eu estava fazendo, não estava enganando o cliente. Sim. Eu chegava a colocar áudios de telemarketing no fundo, entendeu? Nossa. Então era barulho de teclado. Tinha uma época que a gente vendia tipo de noite, ficava eu e mais uma pessoa. Então o cliente entrava no site, tinha o Zopim, que era o chat. Sim. E naquela época eu via um cliente online e eu chamava, ficava lá 8 horas, 9 horas. E para que ele convertesse por telefone, porque não tinha o gate, a gente fazia na maquininha, aquela venda digitada. Então quando o cara ligava para mim 8, 9 horas da noite, eu deixava o barulho do escritório batendo e convertia ali por telefone. E era isso que eu fazia para formar uma empresa. Hoje o que eu tenho lá é até um sonho realizado. Tem um monte de gente trabalhando. Se o cliente ligar lá, de fato existe. Então eu não estava enganando, estava profetizando para o cliente como é que ia ser no futuro, entendeu? Eu já era grande, mas não ser grande. Só não tinha ali na mão. Então, de onde veio essas ideias assim, cara? Tudo saiu da sua cabeça? Foi da necessidade. Eu acho que as minhas maiores ideias não foi assim, eu sou inteligente, revolucionário. Não, veio da necessidade. Então eu precisava vender. Quando eu abri a Cetro em abril, eu tinha casado em janeiro. Então assim, eu casei em janeiro, saí do emprego que eu tinha, que eu era um representante, não tinha fixo, não tinha nada, mas eu tinha uma média de dinheiro que eu fazia. Então eu saí, casei, financei um apartamento, eu tinha que conseguir fazer alguma coisa. Então as grandes ideias veio sempre no momento de maior pressão. Eu posso falar assim, que eu sou uma pessoa que no primeiro momento eu demoro uns 5, 6 dias para absorver, mas depois eu lido muito bem com a pressão. Eu preciso de pressão. Então, se eu não tiver pressão externa, eu mesmo crio ali, né? Quem trabalha comigo sabe, a gente cria ali um caos, uma pressão, que é o jeito que eu aprendi. Eu não consigo trabalhar de outra forma, eu tenho que estar sempre sob pressão. Caramba. Não sei até quando eu vou aguentar, mas é o jeito que eu acostumei dar certo. Então, a gente, da pressão, vinha novas ideias, novos jeitos de fazer o negócio. Foi assim que eu fui trabalhando. Muito bom. E nesse começo de empresa, qual foi o seu primeiro departamento que você se preocupou em estruturar ali? Qual foi o seu primeiro funcionário para poder começar? Que era só você e a sua doideira. Era tipo assim, era eu, minha mãe atendia o telefone, e aí eu comecei a fazer algumas vendas online, das maquininhas de vácuo pequena. Aí a minha esposa veio me ajudar para fazer as notas fiscais. Eu comecei no apartamento, na impressora, pelo negócio da prefeitura, o certificado digital, e emitia nota. Depois eu aluguei um lugar. Aí o primeiro funcionário, como eu já fazia venda, a minha esposa fazia a expedição que ela levava no correio e nota fiscal, eu precisaria de um técnico para quando as máquinas começassem a quebrar. Porque máquina quebra, né? Sim. O próprio nome jurídico dela é um bem não durável, uma hora não vai
não vai funcionar, vai quebrar, vai precisar de uma peça. Aí o primeiro funcionário que eu contratei foi o Guilherme, que inclusive está comigo até hoje, Olha só. que foi o técnico. Era um técnico que era um faz tudo, precisava pintar uma parede, ele pintava, precisava pegar um carro, ele ia, precisava ir no correio, ele fazia. E foi o Guilherme, foi um técnico que tinha uma mínima noção assim de mecânica de carro. Não era um técnico de máquina, mas ele tinha boa vontade. E aí ele foi o primeiro funcionário, foi um Da hora, técnico. cara. Então eu vendia, minha esposa faturava e emitia a nota e ele consertava e levava no correio Então, quando o precisava. primeiro departamento que a gente pode colocar aqui foi o pós-venda. Foi o pós-venda. Foi o pós-venda. Muito legal. Porque era algo que não daria para eu fazer, né? Enquanto dava, a gente fazia tudo. Mas o pós-venda era uma coisa que eu não dominava porque envolve conhecimento técnico, né? Elétrica, pneumática. Muito bom. Então foi o primeiro funcionário, foi o Guilherme e foi do pós-venda. Depois veio a Flávia, que era para ajudar o setor administrativo, porque a Bianca tinha outras atividades, a gente queria ter filho, eu fui estruturando a empresa conforme assim, o que eu não posso mais fazer, eu fui estruturando os Sim. departamentos. O Estevão falou que desde o começo você já tinha o nome da empresa definido, Setro. Sim, De onde veio esse nome? cara, todo mundo pergunta, tem curiosidade. Eu montei o CNPJ em 2012, né, como representação. Então, quando eu fui montar, eu já tinha um nome de marca, que era um nome curto. Eu sempre queria, assim, 2 sílabas, algum nome curto, e eu tinha 3 opções. E aí o nome de Cetro veio da Bíblia, né, tem a rainha Esther, do rei Assuero, que ela era do povo judeu, e quando o rei apontava o cetro naquela época, o cetro era poder. Então, se ele apontasse e abençoasse, tudo certo. Se ele apontasse, era um negócio que determinava poder. E aí eu gostei do nome, achei um nome curto, Cetro, e coloquei. Na época eu fiquei um ano assim, falei, mas será que é esse nome e tal? Depois, hoje eu não consigo imaginar um outro nome. Assim, até por tudo que se tornou, tudo como foi a minha vida, a minha história. Eu acho que o nome é perfeito. Muito bom. Quem conhece a minha história de perto Sim. lá, vai ver que realmente apontou um Foi uma cetro história ali de e foi poder. abençoado e foi Massa. bom. A gente fala, né, o poder dos nomes, né? Principalmente para um processo de construção de marca, nome é o que chega primeiro, né? E de certa forma o significado da sua empresa já estava, do nome da empresa já estava determinando o que ela seria, né? Isso é muito E veio importante. depois, assim, né? Eu não tinha essa consciência. Então, vários momentos da minha vida, assim, eu vi alguns sinais, sabe? De que estava indo pro caminho certo, que daria certo. Porque senão você não consegue. Eu não sei como outros empreendedores que não têm, tipo, alguma fé, ou algum motivo, ou algum filho, alguma coisa assim, conseguem. Então, para mim, era muito importante que de tempos em tempos eu tivesse algum tipo de sinal. Uhum. E o nome até hoje, como eu lembro como foi, é uma coisa que tipo me traz conforto. Não, eu tô no caminho certo, porque eu lembro que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, vira e mexe, eu tenho que revisitar a minha história, o meu passado, para continuar daqui para frente, porque como eu falei, é sempre muita pressão. Quem faz muita mudança, Uhum. muita coisa ao mesmo tempo, sempre tem pressão. Se eu não olhar para trás e não ver isso bem determinado, às vezes você dá uma fraquejada também. Você sabe que o nome da nossa consultoria é Verso, Verso. porque a gente acredita que a diferenciação ela mora no verso, por trás, posicionamento, narrativa, estratégia. E não do, eu vou desenhar um logo bonito para sua empresa. Você não precisa de um logo bonito. Claro que ele faz parte de uma estratégia, mas o que vai trazer o sucesso daquela empresa mesmo é a análise que a gente traz Por trás. da história da empresa mesmo. Ela vira É o que é de matéria-prima. verdade, né? É o que é algo de As verdade. pessoas não conseguem copiar, cara, a sua história. Isso era uma barreira muito grande para mim, eu sempre fazia essa pergunta. Quero saber. Não, era uma coisa que me incomodava. Porque às vezes você tem meu segmento, por exemplo, é um segmento que eu não tive em quem me inspirar, vamos dizer assim. Eu me inspirava em Netshoes na época, foi um e-commerce que cresceu muito de tênis, mas era tênis, não era máquina, não era tão complexo. Era uma coisa que, se você tivesse num ambiente com 10 pessoas teriam um tênis no pé. E das 10, ninguém teria uma seladora em casa, entendeu? Então, eu me inspirava no jeito, mas eu não tinha o conteúdo do produto. Então, assim, eu criava e, de repente, na hora que estava pronto, alguém vinha e fazia igual. Isso me doía, como assim, um sentimento artístico. Mas peraí, isso é uma criação minha. E na internet não existe isso, né? E eu tive uma dificuldade de lidar com isso. Foi quando eu comecei a me expor. Falei, não, assim, eles vão ver no DNA do produto e da empresa que existe alguém que é assim. Então, se você andar na minha empresa, se você conversar com os meus colaboradores, com a galera que trabalha comigo, você vai ver um pouco do meu jeito ali, entendeu? Entendi. Em qualquer departamento. Muito bom. Pode ser que não seja em todos, porque é impossível. Mas você vai ver um traço ali da personalidade embutida nele, porque a ideia combinou e tal. E aí, isso aí, de fato, é o que você falou. Isso não dá pra copiar, porque é o que eu sou. Mesmo que seja forçado, eu crio um tipo aqui agora, daqui a pouco, ali na frente, vai cair. Sim. Então, se você ligar na minha empresa e tentar comprar e tentar, eu falo, opa, peraí,
Quem vai falar isso aí tem um pedaço do Léo ali. E aí, realmente, de fato, não dá para copiar. E se copiar, fica forçado. E fica feio, E né? hoje Fica o cliente feio. percebe. O cara percebe que não é de verdade. Exato. Percebe. Quando que você percebeu assim, Léo? Que eu acho que a sua mente ela já tá meio setada na diferenciação, né? Total. O cara atendendo o telefone, não tinha nada, e colocava o barulhinho de parecer uma empresa gigantesca. Você já estava criando uma projeção ali do seu futuro, do que você acreditava. Mas quando que você olhou para o mercado e falou, cara, o mercado aqui é difícil, talvez o mercado que não existe, talvez eu nem tenha concorrência, vou ter que buscar referências, concorrência não, referência, né? Tem que buscar referência de outros segmentos para beber daquelas fontes e trazer para mim. Como que foi esse começo? Quando você identificou que, cara, tinha uma puta de uma oportunidade ali, e como que você se preparou para essa oportunidade? Para você falar, cara, não, eu tenho um negócio, ele já tá começando a entrar dinheiro, Sim. né? O que eu vou fazer para ser diferente, para não ser mais um dinossaurão no mercado? Sim, foi quando eu comecei de fato a ter resultado, comecei a vender. Então, algumas máquinas que eu achava que eram muito caras para a minha realidade, elas começaram a vender com uma maior facilidade, vamos dizer assim, até pelo trabalho que estava sendo feito. Mas eu acho que foi em 2016, 2015, quando eu tive que de fato fazer a minha primeira importação. Que eu tive que assumir um risco muito grande num financiamento. Ali foi um divisor. E foi justamente quando eu fui chamado como vendedor para fazer uma consultoria na Netshoes, aqui em Barueri, inclusive. Olha só. E aí, quando eu entrei naquela empresa que eu não tinha noção dos tamanhos, naquela época era a Netshoes, a Dafit estava fazendo um grande investimento, e essas empresas precisavam de esteiras transportadoras, e aí me convidaram para fazer a consultoria. Quando eu entrei e eu vi o tanto de gôndola, de porta-pallet, eram 12 docas, 24 horas carregando, e eu falei, tênis na internet, peraí, como assim? Eu não tinha essa noção. Foi quando eu comecei a olhar para o meu negócio de uma forma diferente, entendeu? Falei, bom, peraí, eu perguntava, quantos mil pedidos por dia, quantos pedidos? Ele falava, não, no período da manhã a gente expede 5.000 pedidos. Eu comecei a ficar bugado. E aí eu comecei a olhar o tamanho do Brasil. E lembrei da minha primeira vez. Falei, não, peraí, eu vendi para Recife, não foi Bauru. E aí a minha cabeça foi meio quebrando. Aí eu montei minha primeira loja em São Paulo. Falei, eu preciso sair dessa minha mente fechada. Aí eu vim para São Paulo, montei uma loja pequena, tudo. Eu falando assim, parece que era um baita do negócio. Não, uma lojinha, numa garagem, que a gente dormia num quarto e a loja era do lado de fora. Mas assim, foi abrindo a cabeça. E aí quando eu abria a cabeça e jogava para frente, vinha novas ideias. Então por isso que eu não falo só de pressão. Abria um cérebro que, né, tem uma frase, que se abre não volta mais do mesmo tamanho. Sim. E é isso que eu tô sempre fazendo, jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente. E sempre assim, com muita dificuldade. Mas a dificuldade não é maior do que o benefício de você romper aquele degrau. Então foi sempre assim. Aí quando eu entrei nessas empresas e vi que dava para vender tênis, milhões de reais por dia, eu falei, não, se dá para vender tênis, dá para vender máquina. Talvez não na mesma quantidade, mas como o meu produto tem um valor agregado maior, eu posso até errar mais, investir menos e ter uma maior margem. Aí eu comecei a fazer de uma forma escala. Aí peguei dinheiro no banco, aumentei, fui colocando, fui fazendo, e comecei no Google, aí já estava em 2016, começou o Google, AdWords, Facebook, aí foi. Aí o negócio tracionou de verdade. Uma coisa que você falou, Léo, que eu achei muito interessante, é que você começou no site ali com um catálogo virtual, fez a sua primeira venda pelo site, mas ao mesmo tempo você se preocupou em ter uma loja física aqui em São Paulo, aqui de Bauru. Então você já visualizava além do online, porque assim, o empreendedor hoje ele se engana, né? Ainda mais com a alta do marketing digital, ele acha que dá para sobreviver 100%, dá. Mas muitas vezes o cara consegue encontrar oportunidade também no físico, em ter um showroom, por exemplo. É porque eu acho que venderam de uma forma bonita, é um trabalho 100% digital. E para quem está assistindo isso, o trabalhar digital não é um todo, ele é um meio. Exato. Então assim, o cara pode te ligar pelo digital, te ver, mas comprar ao vivo, comprar por telefone, comprar até no cheque pré-datado num carro que você vai vender, não tem problema. O importante é vender. E aí como é meio que bonito vender isso, o pessoal fica focado só no digital. É importante. O que é bonito é o que dá lucro, né? E o que você gosta de fazer. Então eu comecei, a loja em São Paulo era assim, porque na minha época meu pai vendia roupa. Aonde era o melhor lugar de referência de roupa? No Brasa, no Bom Retiro. Aonde? São Paulo. Onde que o nordestino vinha para ter melhores oportunidades? São Paulo. Então tudo em São Paulo era uma referência. A única feira de máquina, equipamento para embalar, São Paulo. Eu falei, eu preciso ter um showroom em São Paulo, porque eu não sou uma empresa de Bauru. E eu queria no site, um telefone 11, um endereço de São Paulo, para falar, não, vou comprar uma máquina tecnológica de Bauru. Tinha esse preconceito, não era meu só o preconceito, era do cliente. Mas onde que é Bauru? O cara de Recife, ele não sabia onde que é São Paulo, todo mundo sabia. Eu falei, não, eu tenho que estar lá. São Paulo. Era tipo isso. Então, além de ter um fluxo muito maior de pessoas na época,
Não pagava todos os custos no começo, tá? Não era assim, mas era assim para romper mesmo. E aí eu pegava funcionários, que eu tinha 5, 6 funcionários na época, tirava um de Bauru e colocava ele em São Paulo, na cabeça. Eu via, era como se fosse um experimento hamster, sabe? Eu fazia o que em mim funcionava, eu pegava alguém e falei, vamos ficar vendo. Ó, funciona. E aí a empresa crescia porque tinha mais gente também. Porque quando você está falando uma coisa, aconteceu isso esse ano agora, e as pessoas não estão vendo, você até consegue, mas você gasta muita energia. Muito. Quando você consegue mais pessoas enxergar o que você está vendo, opa, dá para fazer, vamos fazer junto. Então, São Paulo, para mim, foi um divisor de águas muito grande. Depois veio outras lojas em outras cidades. Você falou da expansão da mentalidade, né? Sim. Porque, pô, a gente que veio também do interior, a gente é condicionado à realidade, à energia e o ritmo do interior. Quando você vem pra cá, tem muita gente que tem medo. Vem pra São Paulo, aquela loucura, todo marginal, carro, moto. Meu Deus do céu, eu lembro a primeira vez que eu dirigi em São Paulo, suava frio, assim. E eu não encostava no banco, eu ficava Não, assim. tinha medo de assalto, vão me pegar na rua, Total, né? Só que o mundo acontece aqui, Sim. né? E quando você vê lá as feiras, todo mundo falando, nego fazendo reunião, passando do seu lado, você fala, cara, que mundo é esse? Não, meu pai tinha comércio, você é de Bauru. E Bauru é fácil, uma cidade pequena. Então tinha épocas que o comércio, como qualquer comércio, ele dá aquela queda. E aí eu vi aqui, falei, meu pai tá achando o comércio ruim. Eu falei, vamos pra São Paulo? Anda em São Paulo, cadê a crise em São Paulo? Exato. Tudo lotado, tudo cheio, restaurante. Não significa que não tinha crise, mas você via a economia rodando. Né? E aí isso te anima. Peraí, Bauru. E aí eu precisava sair também de Bauru. Eu queria ser já uma empresa maior. E aí quando você vem para São Paulo, a sua mente, eu acho que São Paulo eu acho que não perde para nenhuma até cidade do mundo, assim. quebra a objeção de empresários que a gente conversa, fala, esse mês tá devagar. Não tá legal. Sim. Cara, talvez você não acessou a avenida ainda. Vai lá ver, né? Né? Você tá andando nas quadras ali meio vazio. Cara, vai pra avenida, vai onde tem Até o fluxo. por questão de sentimento. Se você tá numa fase ruim, como todo mundo tem, não tá vendendo, tá sem movimento, você vai entrando naquilo ali, aquilo impregna. Então, às vezes, é bom você dar uma saída, olhar outras coisas, pegar um ar novo e voltar. Falar, não, peraí, tem que fazer, ou é pontual aqui, não tá, o mundo não tá acabando. O mundo não é Bauru, né? Então, pra mim, era meio que assim. Eu fiquei 20, sei lá, quantos anos? 27 anos? Até agora, né? 27 anos em Bauru. Você estudava onde, em Bauru? Eu estudei no SESI, No SESI. depois fui pro Cristino. No SESI eu jogava bola, no SESI. O César era muito. Você também era do SESI. Nós dois. Mas tinha alguma coisa, só podia estudar no SESI, não era qualquer um que Era estudava da no SESI. indústria, minha mãe trabalhava na Sadia, Exato, isso aí. aí eu consegui entrar. Eu tinha as carteirinhas, acessava o clube à tarde, mas eu não conseguia estudar no SESI. Tinha isso aí, verdade. Olha só os escolhidos, cara. Então, é verdade. Muito bom, cara. Vamos lá. Eu tenho várias perguntas, assim, porque... Beleza, você entrou no jogo, começou a faturar, começou a fazer diferente, né? O seu jeito de fazer marketing era diferente, você gravava vídeo, explicava de uma maneira simples, a sua descrição você já pensava em público-alvo, então tinha um cara que vendia pastel, tinha outro cara que vendia bobina, e beleza, como é que... Né? Então isso trouxe a evidência para sua empresa, e eu acho que talvez um dos pilares, eu acho que é a força comercial. Você sempre teve isso, né? Sim. Que às vezes, não, quero ter tudo bonito, mas o cara não vende, né? Então a inteligência comercial por trás do negócio, mas o preparo para receber demanda. Né? Então teu site, informação simples e tudo mais. Quando a Cetro, então, já começa a se estabelecer no mercado, quais foram as outras dificuldades que você teve? Você chegou a ter, sei lá, você tem muita concorrência, não tem concorrência, ou cara, você nem... irrelevante, você foi seguindo por um caminho... beleza, cheguei num patamar. Quais foram as principais dificuldades que você teve depois de passar essa fase de sobrevivência da empresa? A sobrevivência ela durou ali 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Rápido, cara. 2 anos. Foi quando eu contratei até campanhas publicitárias de tamanho maior, que era para de fato eu sair daquele limbo, né? Tem concorrência, tem bastante gente vendendo o mesmo produto, Ok. mas não da mesma forma. Só que hoje em dia é muito complicado, porque a gente está exposto o tempo todo. Então, as empresas copiam muito, só que alguns funcionam, algum cliente ou outro não percebe, que é um cliente desatento, que também nem tem muito a ver com a nossa identidade, Ok. mas eu estou sempre tentando fazer algo diferente mesmo, porque é o que vende para mim e é o que eu gosto de fazer. Então, não é uma coisa assim, eu quero ser diferente. Não, isso está em mim, é a minha identidade, por isso que eu falo que não dá para copiar. Então, a gente continuou. Quando eu rompi ali, fiz uma campanha publicitária com o Edu Guedes, depois o Henrique Fogaça, fui trazendo atores, naquela época já era um marketing de influência, né? Que tinha na TV, eu só adaptei
para o mercado de máquinas. Ninguém nunca tinha feito uma campanha publicitária com um ator para vender máquinas. Ninguém nunca tinha um showroom de máquinas, né? Então, quando eu fui, por exemplo, consegui comprar o meu primeiro carro assim, legal, foi um Corolla, por exemplo. E eu entrei no showroom da Toyota e os mecânicos de branco, showroom, um atendente. Eu falei, cara, é isso, experiência, né? Vou montar isso para máquina, porque não tem. Aí eu fui criando um jeito de coisas que eu via. E aí foi quando a Cetro começou a tomar uma forma diferente. Então hoje tem concorrência, tem gente que copia muito os nossos conteúdos, que não dá tempo nem da gente, 2, 3 dias já ter um conteúdo igual, mas as pessoas fazem o igual sem saber o porquê. O motivo que tem ali por trás. Eu não faço na orelhada. Eu vou fazer um vídeo assim. Não. Às vezes, para eu lançar um produto, igual a gente vai lançar agora o forno da Nino, são fornos de pizzas portáteis, foi tipo 1 ano e meio, pensando, fazendo, e aí eu lanço. Daqui a pouco alguém vai lá, vai comprar um forno, também estamos vendendo forno, também assa pizza, mas não entendeu o público, onde a gente quer chegar, o tipo de conteúdo. Eu vou fazer um vídeo desse forno na montanha. Por que eu estou fazendo lá? Porque eu estou vendendo para um público. Não, vai lá, procura uma montanha igual. Então, assim, tem muita cópia, normal, como qualquer mercado, mas eu acho que o cliente, assim, aquele cliente de fato, ele consegue sentir quem é de verdade e quem é a cópia. É natural. E não tem certo ou errado, tem o que eu gosto. Eu gosto de ser o original, o diferente, o inovador. E tem gente que gosta de ser a cópia, tá ganhando dele e tá tudo certo. Tem o mercado da cópia. Tem pra todo mundo. Tem o cara que quer só preço, tem o cara que quer qualidade, tem tudo, entendeu? E aí eu escolho quem eu quero atender. Tem uma hora que você tem que, todo mundo fala, aquela frase, demitir o cliente, né? E escolher. E aí não é só questão de dinheiro, é questão de energia. Tudo que eu vou fazer na Cetro, como se tornou uma empresa muito grande, bastante pessoas, departamentos, a gente tem que focar em energia. E realmente aquele cliente que não se identifica com a sua pegada, é igual aquele amigo que não gosta da mesma coisa, você gasta muita energia. Então hoje eu meio que tiro, não, é verdade. Eu falo para os vendedores, é preço, não, é preço, tem esse lugar, vai lá. Porque esse cliente ele está procurando aquilo e eu não vou ter para entregar. Sim. Então a gente, até isso eu acho que é um posicionamento. Então de forma sutil, lógico, a gente vai comunicando que a gente quer novos empreendedores, pessoas inovadoras, que querem crescer, novas oportunidades. Aí eu pego essa fatia e quem quer o preço tem a fatia, ele procura o outro e assim por diante. Porque senão gasta energia e não dá lucro. Tudo que gasta muita energia, o lucro ele tem um preço, o seu tempo não volta, o vendedor perde tempo, você comunica errado, o seu departamento começa a ficar confuso, e aí é preço, é qualidade, é não sei o quê. Então eu gosto de me posicionar como uma empresa inovadora. E o público que me procura acaba meio que sendo parecido, entendeu? Sim, porque você falou, eu acredito muito nessa parada de energia, assim. Acho que até não só da porta para fora, mas da porta para dentro, para escolher time, escolher pessoas. Como que foi assim, essa mudança? Eu tenho até curiosidade de saber. E como que é seu critério também, assim, até para escolher pessoas para estar junto com você, sabe? Eu acho que assim, a habilidade, o currículo ele é importante, mas é igual aquela frase, caráter você não treina, habilidade sim. Então como que é seu critério hoje para ter pessoas junto com você, essa energia que você quer movimentar também no seu time? O que eu faço hoje é isso, me posicionar de forma para fora. Então eu uso o meu Instagram como marca para atrair talentos, eu uso o meu Instagram para vender produtos, eu uso a minha imagem para estar perto das pessoas saberem com quem que elas estão vindo, como que é a pegada da empresa. Então todo mundo que vê eu falar, que vê a empresa percebe que é no mínimo uma empresa agitada. Então aquele cara meio mortão já não vem, porque ele sabe. Então assim, eu vou meio... Já espelha, né? É mais ou menos isso. Só que eu não acerto sempre. Então assim, as pessoas que estão ali na diretoria, os líderes, vamos falar assim, são pessoas que eu escolho a dedo e nem sempre é o mais capacitado, é o cara que eu confio. Então, e tem muita gente diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente assim, eu tenho pessoa de crença, pessoa de fé. Eu tenho um dos caras que mais trabalham comigo, os dois, um é agnóstico, o outro é ateu. E a gente é os caras que eu me dou super bem. Por quê? Porque a ideia de negócio ali, de fazer acontecer, é a mesma coisa. Não significa que a gente é parecido no jeito. Eu acho que isso funciona. E aí, tudo bem. Então, a Cetro é uma empresa muito jovem, a molecada, gente nova, porque é o jeito que eu acabo comunicando. E aí eu tenho, sim, eu erro. Ano passado eu fiz um erro muito grave de pessoas ali dentro. A gente passou por um processo difícil porque eram pessoas que eram capacitadas, mas não tinham a ver com a gente. E hoje tem muita gente que trabalha pelo salário e não pelo propósito, enfim, isso acaba atrapalhando. Mas eu procuro divulgar para fora quem eu sou, no que eu acredito, o que eu estou buscando, para que as pessoas vão ver, não, me identifico, queria trabalhar lá. E aí depois eu mostro a empresa, o Endomart, quais são os benefícios e tudo mais. Mas eu procuro na minha imagem pessoal
já comunicar mais ou menos qual que é a pegada. Aí vem pessoas assim já mais... Se atrai, né? Exato. Não todo departamento, né? Porque hoje são ali 300 pessoas que estão ali todos os dias. Eu não converso com as 300, eu não entrevisto, eu não faço mais isso. Mas eu procuro comunicar para meio que a imagem da empresa, meio que, né? Quem é o líder por trás disso, quem é a cabeça por trás disso. Aí atrai muita gente. E aí fica fácil, porque vem gente querendo a mesma coisa. Muito bom. E a gente vê hoje, né, a importância do empresário estar por trás da empresa, se posicionar na internet. Parecer, né? Você acha que isso é importante? Fez diferença para você, então, posicionar o Léo Melo do que somente a Cetro? Como que foi isso? Cara, eu acho que na vida não tem como você não ser condizente com tudo. Então tudo tem que estar mais ou menos organizado. Meu pai falava muito isso. Falou, ó, não adianta você estar com uma roupa boa e chegar com um carro batido. Não adianta você ter um bom carro e ele tá sujo. Não adianta, então assim, eu meio que tento manter tudo no mesmo perfil, na coerência. Então, quando eu me posiciono, me mostro como o proprietário por trás da Cetro, as empresas que eu estou mexendo, os negócios que eu mexo, tudo meio que se comunica. Então eu não entro num departamento, num determinado setor de negócio que não tem a ver comigo. Eu não me relaciono com algumas pessoas que não tem a ver. Então essa imagem que eu vou criando de forma assim não direta, já meio que é isso que você está falando. Então tudo meio que se correlaciona e traz a verdade. E aí essa imagem para mim funcionou muito. Legal. Eu não tinha, a gente discutia com aqui, mas peraí, vou me mostrar para quê? Eu não vou vender um curso. E eu não sabia e tal, e depois eu fui colhendo frutos. Então hoje eu ando em Bauru, as pessoas me reconhecem. Olha só. Ou reconhecem, eu falo, ó, meu filho queria trabalhar lá, eu conheço tal pessoa que trabalhou lá, ah, você é o sócio do Felipe Tito e tal. E aí, se você pegar o Tito, olha para mim, eu não tenho uma tatuagem. Sim. Sou um cara, e a gente, entendeu? Porque a imagem vai falando por si só, ninguém se aproxima daquilo que não admira, ninguém quer estar perto. É questão de visão, né? Claro, pode existir afinidade, mas a visão alinhada, Sim. eu acho que gera essa conexão. E não significa que você vai botar a sua carona gorda lá e vai começar a vender mais. Não é isso, mas é um trabalho que ele vai aparecendo. Aos poucos, né? Então eu consigo atrair investimento, eu consigo trazer clientes, eu consigo trazer colaborador, talento, que às vezes é mais, no meu momento hoje, mais do que trazer cliente, eu preciso trazer gente boa para trabalhar. E aí a rede social faz isso por mim, o LinkedIn, o Instagram, tudo faz isso. Então se o cara não quiser aparecer, ele não está vendendo, é um negócio muito diferente do meu. Então não é a venda, ó, estou aqui no Instagram e me deposite R$100. Não, mas tudo vai se comunicando. Comunicação, acho que é a comunicação. Não, muito bom, cara. Você vê que até a forma como ele explica é simples, isso é muito da hora. Porque tem muito empresário hoje que assiste a gente, que a gente conversa também. Nossa, mas eu não quero ser um blogueiro. Uhum. Tipo, ai, que vão Nem pensar? existe mais blogueiro Mano, hoje, Não né? tem. Cara, como assim, velho? Você é um ativo muito grande para a empresa, né? Então, pô, legal que você identificou isso e principalmente que você também questionava, não, mas por quê? Por quê? E aí Exato. você entendeu o jogo. Eu só entendi depois de jogar. Então eu comecei a sentir o resultado. Falei, não, mas espera aí, realmente não estou vendendo um produto, ninguém está me depositando um dinheiro. Mas aquele cara que veio trabalhar aqui, ele falou porque me viu ou porque alguém comentou. Então assim, eu estou comunicando. O tempo todo eu estou comunicando. Não significa que eu vou fazer a venda hoje, mas eu estou plantando alguma coisa e de uma forma ou de outra o fruto ele volta. Então a rede social, o proprietário ali, por que ele tem que se mostrar? Ele tem que comunicar o que ele é. Logicamente que tem gente que é melhor nem aparecer. Porque... e aí você põe. Então se você. Entendeu? Tem público para tudo, mas não significa que o comunicar é só o seu rosto. Você pode comunicar de uma outra É o forma. posicionamento da empresa também. Exato. Né? Se a empresa se posiciona, já é A empresa fala, os colaboradores falam, a aparência, a roupa, tudo fala, né? E eu comecei a aparecer porque comecei a ter necessidade de pessoas, outros negócios, comecei a relacionar com mais gente, e aí eu entendi onde estava me trazendo benefício. Então é uma coisa natural, não é algo forçado. Eu não estou lá, compre, não, nem estou lá para vender produto, eu estou vendendo uma imagem e estou mostrando o que eu faço para trazer mais pessoas, mais clientes, é isso, não é para vender no digital. Então eu não conseguia entender isso. Ah, vamos fazer um curso para você aprender no digital. Aprender o quê? O cara vai depositar dinheiro? Eu não conseguia palpar. Entendi. Hoje eu entendi o que é estar no digital. O time do marketing brigou bastante com você. Eu não entendo exatamente. Falou, ó, você tem e tal. Só que eu enchei a minha vertente. Então talvez quem não está ainda é porque não achou a dele, entendeu? Entendi. O meu benefício é esse, talvez o benefício do outro é outro, mas de alguma forma vai vender. Vai vender.
Ô, Léo, e o que você considera tão importante assim para a empresa na hora de investir em marca? Porque assim, ó, para quem não sabe, né, eu atuei nos bastidores e fui concorrente do Léo pelo concorrente dele. Então, E eu não sabia. Olha só, e galera, eu me surpreendi. na verdade, falei, a gente só queria fazer esse encontro aqui. É. Podcast não. Agora resolvam. Então eu acompanhei muito tempo a Cetro, né, desde 2017 ali, vi o crescimento que a Cetro teve. E até o último ano onde eu estava nesse concorrente, a minha briga interna lá era justamente, a gente precisa investir em marca, porque não adianta a gente colocar investimento em Google e sempre pensar na próxima venda. Se a gente não está conseguindo nem bater na parte digital ali, na pesquisa, não é só o quanto ele investe na parte dos produtos. quanto que ele paga, né? Exato, não é só isso, é o ativo que ele coloca na marca também. Então, como que foi a sua preocupação nos bastidores da Cetro também em colocar a marca e, consequentemente, a pessoa comprar o produto, né? Uhum. E no meu caso, a gente estava vendendo sempre o produto. O produto, compre, a gente está com 20% de desconto aqui. Você vai ganhar frete grátis. Mas eu acho que, além disso, também tem uma preocupação que precisa existir para a marca. Sim. E isso também é uma dúvida muito grande que o empresário tem. Eu acho que não está bem difundido isso no Brasil ainda, né? É porque não volta na hora o resultado. E aí, todo mundo acha que no digital, ou como qualquer outra coisa, o resultado é muito imediato. Então, eu vou investir em Google que eu vou vender amanhã e vai entrar o dinheiro. E no meu caso, minha preocupação como marca era no pós-venda. Então, estou comprando vou comprar um carro. Lembra a Hyundai, quando começou no Brasil? Eu me esperei muito na Hyundai quando eu comecei a vender máquina. Eu lembro até, eu contratei, assim, eu tenho orgulho, aquele vendedor Hyundai, Caoa, aquele locutor, para fazer o meu vídeo. Você foi atrás do cara. Fui, ele fez um vídeo para nós, 5 anos de garantia. Então, eu falei, pô, vou vender máquina. Como marca, o que o cara quer comprar uma máquina? Ele não quer ter problema, porque a máquina é uma solução. Então, o meu investimento de marca na época era o pós-venda, era tempo de garantia. Naquela época, era a comunicação que eu precisava usar. Hoje, como eu vendo, assim, os mesmos produtos, mas eu vendo produtos de maior valor agregado, o cara quer saber quem está por trás da marca. E aí, a minha marca, Leonardo, Léo, também é condizente. Então, o investimento em marca, na verdade, é trazer confiança, é gerar confiança para o seu consumidor comprar. O que você vende? Eu vendo tal coisa. Qual que é a preocupação do cliente que vai comprar aquele produto? É ali que você investe na solução. O que aquele cara que está comprando aquele produto tem medo? Vamos supor, eu sou uma manicure e a minha cliente tem medo que o meu produto contamine o dedo dela. Investe em marca naquilo ali. Foi isso que eu fiz do meu produto. E aí depois foi surgindo outras vertentes, como marca, porque o negócio ele vai tomando um corpo diferente. Isso garante que você consolide ali, né, cara? Porque assim, a minha briga também lá interna era que o seguinte, a gente... Coloca pra fora, Estevão. Não, eu vou dar Desabafa. Vou falar a verdade, agora eu tô na... Mas você não tinha raiva de mim, né? Pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu admirava. Ai. Era uma coisa que eu queria implantar lá dentro e tinha muita dificuldade. Mas assim, você se consolida, né? A ponto de, cara, eu não vou ter que trazer, por exemplo, uma linha nova de máquinas para falar que eu tenho uma novidade aqui para poder vender. E lá era muito isso, a gente precisava atacar outros segmentos para poder recuperar faturamento, porque ali os outros a gente estava sofrendo muita concorrência com a Cetro, né? Então, a fatia de mercado cada vez mais vai ficando pequena, né? Quando você tem uma marca, você vai consolidando. Que quando também você está fazendo algo focado em alguém, né? Você está indo no rastro. Você não está vendo o que a pessoa está vendo. Então vamos supor assim, você está numa chuva, numa pista, tem um carro na frente, você está seguindo aquele carro. Você não está vendo o que ele está lá vendo lá na frente, porque ele está lá vendo. Então o movimento, ele virou para a direita porque tinha um tronco no chão. Você vira para a direita, você vira para a esquerda. Então quando você vai focado muito em alguém, a sua visão fica confusa. E aí envolve sentimento, envolve um monte de outras coisas. Eu procurei, no meu negócio, fazer algo que fazia sentido pra mim. Ok. Entendeu? Você tava na frente. Eu tava lá, eu tô vendo, eu tô vendo aqui, tem isso, tem aquilo, eu vou fazer esse movimento. Por isso que eu falo, quando tem muita cópia, a cópia, ela atrapalha. Mas ela não entende o porquê. E aí, quando ela não entende o porquê, ela não acha o sentido. E aí fica sempre procurando número, faturamento, que é importante para qualquer empresa, não é isso que eu estou falando, não estou sendo romântico aqui. A empresa tem que dar lucro, pagar os colaboradores, sobrar dinheiro, e aí se der para você ser feliz com o seu negócio, você vai ser também, entendeu? Que é o que eu gosto de fazer. Mas de fato, se você não tiver um objetivo ali do que você está vendendo, para quem você está comunicando, o porquê de estar fazendo aquilo ali, você vai ficar, a gente sempre fica correndo atrás do próprio rabo. E é ruim isso, né? Não deve ser gostoso trabalhar dessa forma. Eu tenho todas as dificuldades de uma empresa normal, né? Imposto, funcionário, tudo aquilo.
Mas eu posso afirmar que eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Se eu não gostasse, eu procuraria uma outra coisa para fazer e que desse dinheiro também. Você vê que se preocupar com essa parte da marca, você não atinge só o mercado da porta para fora, você atinge quem tá da porta para dentro. Isso aí. Então, a Porque senão cultura das pessoas é outra, cara. você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Não adianta. Então, se quem tá com você não tá, é perceptível. Quem tá comigo percebe o que eu tô buscando. Por mais que eu fale aqui, não adianta. O cara tá comigo no dia a dia, ele vai me enxergar o que eu tô buscando. E aí, quando você fala de marca, né, hoje eu tenho a Cetro e tenho outras marcas, outros negócios. E você vai ver que todos eles se conversam de uma mesma forma, uma mesma comunicação. E isso vai trazendo uma marca própria para mim também, né? De novos relacionamentos, network, novos investidores. Então, investir em marca é, de fato, mostrar confiança para o seu consumidor, para o seu futuro sócio, para o seu futuro colaborador. Investir em marca, para mim, funciona dessa maneira. Lógico, pode falar de forma técnica de várias outras coisas. Mas quando eu comecei a investir em marca, era para transmitir confiança no produto que eu estava vendendo. Que ele podia confiar, colocar o dinheiro ali, que eu ia dar um resultado. E aí eu fui ampliando esse investimento de marca em várias formas diferentes. Naquela época que você estava trabalhando nessa empresa, você era o cara que pensava na marca, né? Você sempre falou, nossa, eu tentava colocar marca, tentava pensar em marca, mas existe uma cultura que era... Próxima venda. Que não pensava, exato, a cultura da próxima venda. Qual que era a maior dificuldade que você enfrentava lá? Porque pela leitura que eu tô fazendo, por exemplo, você veio e já começou a enxergar, cara, como que eu posso ser o primeiro? Tem um pessoal fazendo que eu vou aqui. E rapidamente, quem tava atrás falou, opa, não, tem que fazer igual ele. Não, só quando começou a dar resultado. Eu tive um tempo, porque até então ninguém quis. Eu era o patinho feio do mercado. Pensa comigo. Tem empresas que estão no meu segmento há 80 anos. Entendeu? Quantos anos a Cetro tem? A Cetro tem 12. A gente está passando por um momento exato. Vou te dar um exemplo que vai exemplificar. Tem uma empresa, não sei se eu posso falar o nome. Uma coisa que se não puder, não é corte. Não. Por você, ok. Não, eu vou falar. Chama R Baião. E ela vende máquinas há 80 e poucos anos. E aí tem alguns clientes. O cliente que está procurando máquina, o que eu falo para ele, o que o concorrente fala, ele verbaliza, porque ele não tem fidelidade enquanto ele não comprou. E ele está procurando alguma empresa que ele vai comprar, ter confiança e identificação. Pessoa se conecta, né, com pessoa. E essas empresas hoje, olha a estratégia, em 2024, depois de tantos anos, eles fazem tipo uma arte para mandar para o cliente por WhatsApp, comparando a marca dele com a minha. Automaticamente, o que ele está dizendo para o cliente dele? A minha também é boa, mas porque ele é a referência. Ele está me apontando como referência. Ele está vendendo a sua marca. Ele está me queimando. Sim, de uma forma desonesta, queimando, tipo, um monte de mentira. Eu peguei esse documento, eu olhei, a primeira coisa do tipo, revolta, nossa, ele está mentindo, não é isso, não é aquilo. Eu peguei e falei, bom, ele está mentindo porque ele tem uma referência. Ele, em 80 anos, achou uma referência que está a 12 no mercado. Então, eu continuo sendo referência, vou continuar fazendo. Então, é ruim, é amargo, mas ao mesmo tempo me mostra, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Então, quando eu comecei a vender online, era zoado. Os caras me zoavam, eu não tinha condição. Eu ia para a feira, na feira de exposição, eu financiava tudo. Chegava lá, era um stand simples. Era um stand mais feio, eles tinham mais condição, porque estavam anos vendendo, ganhando dinheiro. Tava lá, mostrando a cara de um jeito diferente, abordando de um jeito diferente. O meu catálogo não era mais bonito, meu cartão de visita não era o mais legal, meu stand não era o mais bem feito, mas eu tinha a lábia, conversava. E eu fui indo. Então, até uns 5, 6 anos de Cetro, eu era o cara da risada. Aquele cara lá de Bauru, que traz as máquinas da China, aquele moleque novo. Daqui a pouco, comecei a faturar, comecei a crescer, e os clientes ligaram, não, eu comprei da Cetro. Opa, peraí, o que ele tá fazendo? Aí quando vieram atrás, ele vai ter que correr, porque a gente está sempre fazendo. Eu não me acomodei como eles. Então, algumas empresas estão na segunda ou terceira geração, outras o fundador estão lá, mas eles já estavam meio que de bolsão cheio. Que eram os mesmos caras que estavam comigo na escola e que hoje trabalham para mim. Entendeu? Porque... E a Cetro não acomoda, eu não deixo acomodar, por isso que eu falo sempre da pressão, sempre coisa nova, sempre inovando, porque demoraram para perceber o movimento. E quando vieram atrás, vieram porque estava dando certo, mas sem entender o motivo e por que está por trás daquilo ali. Então foi mais ou menos isso, Aguinaldo. Demorou, tá? No começo não era legal, não era bacana. Nossa, o cara põe o preço da máquina na internet, entendeu? Se você entrar no meu site hoje, tem máquina lá de R$800 mil, o preço tá lá. Geralmente não tem, né? Não põe, preço sobre consulta, fala em box, isso aí. Isso aí é péssimo. E máquina eu faço isso. Então se você... E aí, hoje todo mundo coloca o preço, mas durante anos era tipo assim, só eu tinha preço. Mas eu norteava o cliente. Mesmo que o cliente não comprava comigo, eu tava dando o quê? Informação.
eu dava informação, eu dava conteúdo. Então o cara, sem me ligar, ele já tinha noção de quanto que ele ia gastar. Então eu beneficiei o mercado, de certa forma. Você concorda? Total. Eu beneficiei, ele já sabia. Então, tudo bem que alguns vão ter raiva de mim, outros não, mas tem que entender que o que eles estão vendendo hoje é porque alguém abriu algum caminho. Então, bem ou mal, eu beneficiei todo mundo. Total. Eu coloquei preço, eu fiz vídeo, todo mundo faz vídeo. Quando eu fui pesquisar a primeira máquina, não tinha conteúdo, hoje tem 10. Então, assim, eu sou bom, mas eu acho que depois, lá na frente, alguém vai lembrar e falar, pô, quem que fez esse caminho aí? E eu não sou Pedro Álvares Cabral, que descobriu isso, não, mas do meu segmento... Quase isso, não, mas sem falsidade. No meu segmento, esse caminho aí, eu fui o primeiro a trilhar, porque eu posso falar, eu não tinha ninguém do meu lado olhando aquele matagal. Eu fui o primeiro a entrar. Hoje tem outras pessoas lá, mas a gente foi o primeiro. Muito bom. E voltando à nossa pergunta, que você tinha perguntado, né, falado, qual que era a minha maior dificuldade? Por que você não conseguia pensar em marca? Já acho que tinha mais estrutura, tudo. Eu acho que é muito do que o Léo falou, de enxergar retorno a curto prazo. Então, cara, Estevão, falava o seguinte, inclusive, Estevão, não tem um problema em investir, mas tem que retornar. Não tem um problema em investir 20, mas tem que voltar 100. Falei, cara, vai voltar 100, mas não vai voltar 100 de imediato. Inclusive, até quando a Cetro tinha o primeiro estúdio ali para poder fazer os vídeos, eu também repliquei, né, porque era uma estratégia muito boa. Tá vendo, né? Para poder fazer conteúdo, mas um conteúdo mais bem feito. Tirar da mão do cliente ali e usar aquele conteúdo para vender a máquina. Não, vamos fazer algo de qualidade. Tudo sobre as costas dele, cara. Não, detalhe, enfim. E, cara, internamente eu era até chamado de Projac, pra você ter noção. Nossa. Porque, assim, não existia fé naquilo que estava sendo construído, sabe? Então é muito do que o Léo falou. É investir, mas é a longo prazo, né? Não volta na hora. E aí, eu falo isso, porque até o Google, né, que fala, vou investir em marca, como é que eles falam? Tráfego pago, né? Tráfego pago. A primeira vez que eu coloquei, eu não tinha condição. Começou a dar certo, até que um dia o cara, era uma agência, né? A agência sempre... Bom, pra mim foi bom na época, não vou falar muito. Aí ele falou, não, mas se não colocar tanto, não vai. Aí eu fiquei com raiva, sabe? A hora que vai pegar, acabou o saldo. Eu falei, não, quanto ele precisa aí? Precisa de tanto. Fui lá e vendi meu carro, eu tinha uma Triton na época, uma F200. Falei, é dinheiro então? É dinheiro. Não tem... Não, eu fui lá, vendi o carro e coloquei lá. Me fala que deu certo, pelo amor de Deus. Não, era 80 mil reais, né? Pra mim era muito. Que ano? 2015, eu acho que foi 2015. 2016, eu vendi o carro e coloquei. De barato nessa época, né? E não retornou na hora. Não retornou, mas eu senti o que? Telefone tocando e tal. Então não é só pôr o dinheiro, não é. Se fosse só pôr o dinheiro, os mais ricos estariam cada vez... Não, e tem sempre gente nascendo, novas empresas, novas ideias. Então o dinheiro ele ajuda ali no marketing, mas você tem que entregar a verdade. Por isso que o marketing é caro. Você está pagando e está entregando um negócio diferente e uma hora não converte. Então eu procuro ter essa originalidade no meu conteúdo, porque o clique se torna mais barato. E aquele cara que não identifica comigo, ele não vem comprar, não pega o tempo do meu vendedor e tudo mais, e aquela parte de energia eu já comunico logo ali no vídeo. Não é preço. São várias coisas inclusas no serviço da Cetro, né? Você sabe que hoje sinônimo de marketing é falar mentira. Isso aí é marketing. O cara é marqueteiro. Marqueteiro. É um 71. E você falou, cara, por isso que o marketing é caro. Tá todo mundo mentindo. E os que falam a verdade tem que pagar pra sobressair, né? Exatamente. Mas a verdade, ela sobressai. Ela vende e ela vai venelizando, né, com o tempo. E ela aparece, uma hora ou outra ela vai aparecendo. Então, você fala de marketing, não é só esse marketing que todo mundo conhece. As empresas que eu entro hoje para ser sócio também é um marketing, porque nem sempre ela vai converter naquele momento e vai o retorno voltar. Mas o brand que ela me traz dentro daquele mercado também é marketing. Tem várias formas. Esse negócio novo que a gente está investindo em casas modulares, que eu chamo. Não sei se você já viram aquelas casas tipo do Elon Musk, que é uma Não é esse aí, porque para o nosso mercado aqui do Brasil seria muito disruptivo além da medida. Mas são casas que você vai trazer dentro de um container e você monta. Então já vem todas as placas fotovoltaicas, 2, 3 pessoas, simplicidade, sustentabilidade. Então assim, é algo que inovador. Quem está por trás disso? O cara que vende máquina, que é sócio do Felipe Tito. Então, esse é o marketing que eu falo. O branding já vai fazer o negócio prosperar. E vai uma hora voltar dinheiro. Eu ainda não estou vendendo 100 casas por dia. Não. Mas esse negócio me traz resultado nesse, que conversa com aquele. E tudo é de verdade. E aí eu acho que marketing vai muito além
tráfego pago, isso é uma etapa. Por isso que o digital, ele é uma etapa. Que aí você vai fazendo várias frentes que faz um todo. Por isso que eu falo que as pessoas não entenderam ainda. Não é estar na internet com um bonito site, bonito vídeo, pôr no tráfego pago, que você está fazendo o trabalho de casa. Não, você está fazendo uma parte. E o resto? O básico bem feito, o fio do bigode com o cliente, o aperto de mão com aquele cliente, também tem que estar sendo feito. Exato. É isso aí. O antigo ainda, o clássico, o catálogo, a visita, ela também funciona, não deixou de funcionar. Você tem que fazer tudo bem feito. É que o glamour é o que aparece aqui. Né? E aí o que está por trás, o verso, também tem que ser feito. Só que se você não gosta daquilo e não está afim, você não faz. Exato, E aí fica caro o marketing. Sim. Né? Muito bom. Cara, curiosidade agora, hein? Como é que então a gente pode fazer para chegar no Felipe Tito? Como é que esse cara conseguiu chegar no Felipe Tito, que é um cara que está em evidência? Como é que foi esse processo? Da onde veio essa conexão? Como foi essa conversa? Me conta isso. Cara, foi assim, eu sou um seguidor assim, do Felipe Tito, do conteúdo dele há muito tempo. Muito Legal. tempo. Eu gosto do jeito que ele fala, porque eu E sinto... ele é bem. Assim, desculpa te cortar, mas eu lembro que eu peguei um corte do podcast dele e ele fala: cara, não tinha patrocínio. E eu, sei lá, pegava o tênis da Nike e falava: obrigado, Nike. Ele também já projetava o futuro. Ele tinha isso aí, ele é isso aí mesmo, sabe? Ele é mais, assim, eu achava ele muito legal na rede social. Ao vivo, ele é aquilo e ele é muito mais pessoa mesmo. Que da hora. sabe? É. Que da hora. E aí, como que eu fiz para chegar perto dele? Eu vi alguns negócios que eu poderia conectar com ele e eu queria pegar aquele público empreendedor, conversar cara a cara com o empreendedor jovem e tal. Ele era a minha ideia em pessoa. E aí eu contratei ele para uma campanha publicitária. Mas como eu já tinha feito com outros atores, eu já sabia o resultado que aquilo dava, eu não estava focado naquilo. Então, para eu acessar ele, eu contratei ele. Era um mútuo interesse. Ia dar o resultado do marketing e eu ia ter a chance de conversar com ele, né? De trocar uma ideia. E, cara, foi batata. Porque a mesma ideia, quando ele veio, né, para fazer o job certo, ele veio de helicóptero, tudo lá, Paulo Bauru, né? Eu lembro disso. Ele já veio pesquisando quem que era. Então, quando chegou, a gente começou a conversar, o pessoal começou a montar o equipamento e falou, vamos lá gravar. E nós conversando, fluiu, porque era meio que de verdade. E aí ele estava montando naquele momento uma marca de nutracêuticos, que é a American Life, ia ser uma marca. E quando ele entrou dentro da Cetra e viu aquele mundo de marketing, ele já viu ali, ele não é tonto, né? Não é onde ele não está à toa lá. Sim. Ele já viu que o negócio poderia tracionar muito mais com máquina, com terceirização. A cabeça dele já foi lá na frente. E dentro da Cetra ele já ligou, escondidinho lá no auditório, eu lembro, pro sócio dessa empresa, conheci um menino assim, e me colocou dentro do negócio. E aí a gente virou amigo, de fato. Eu fui na casa dele várias vezes, gravamos várias outras campanhas. E aí foi onde sinergia, né? Então tinha o interesse. Né? Eu não era interesseiro, mas eu tinha interesse, o interesse dele também floresceu, e o melhor, as ideias combinaram. Ele é um cara que viu em mim os meus valores, como dele, família. Você não chegou babando, né? Você, cara, não, eu paguei aqui, faz o trabalho. E se não fosse isso, o trabalho era necessário também. Sim. Mas é por Deus, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer. É energia, né? Energia. E ele entrou ali e me deu uma outra prospecção na cidade. E aí eu comecei a me envolver até politicamente, porque o Felipe Tito trouxe... Politicamente que eu falo, assim, prefeito, vereador, ajudar a cidade, coisas assim, né, colaborativa, relevância. Porque até então era o que eu vendia pro Brasil, mas eu não aparecia na cidade, porque eu fiquei trabalhando e tal. De repente, quando ele veio, muito bom. É muito forte a imagem, né? Ele trouxe um holofote assim que gigante. Nunca tinha nem experimentado. Legal. Muito forte. Eu estava acostumado com o Google, com o Facebook. Aquele dia a dia, o que ele trouxe para mim foi uma outra visão. E ele me deu a história. Ele falou, Léo, para com esse espírito vira-lata, você não vende máquina. Ele falou, olha aqui. Só se vira-lata. Aí ele falou, sem se posicionar assim. Aí ele, nossa, ele me deu uma Ele que te motivou a aparecer mais. Aí eu entendi o jogo. E eu vi que ele mesmo, ali comigo, ele estava vendendo, porque ele trabalha com a imagem. Então ele vende o tempo todo. Isso que a gente está conversando aqui tecnicamente, ele tem natural, sabe? Tipo, como um dom. Então a sua exposição foi pós-Tito. Foi, total. Olha. Eu já tinha alguma coisa, mas focado em máquina. Sim. Quando ele veio e me mostrou um outro lado, ele me deu tipo um chacoalhão. E tal, sem fazer isso. Então, ainda não faço conforme ele acha que tem que fazer. Eu faço muito menos. Tipo, eu ainda me considero tímido. Eu consigo me soltar quando eu tô falando com algo que eu domino. Tudo não. Onde você soltar ele, com a pessoa que ele tiver, esquece. Legal. Ele vai dominar o ambiente. Você vê o microfone dele ao vivo, gravado, com texto, sem texto, com TP, sem TP.
é dele, Animal. é natural. Eu tô trabalhando para conseguir alguma coisa. O dele é dom mesmo, sim. Ele é desenrolado, vai embora. Qualquer lugar, qualquer cenário. E eu acho que ele foi o quinto ou sexto influenciador que a Cetro contratou, né? E que você enxerga, Léo, falando agora de publicidade, de trazer uma figura pública e representar a marca ali através daquele cara, como você falou, né? O Edu Guedes, o Fogaça, Sim. acho que o Ronivon também, vocês Ronivon, a contrataram. gente fez uma campanha Cara. pra velha Vocês guarda, né? enxergam assim, tipo, cara, eu tô investindo nesse cara aqui, mas como que é o planejamento nisso dos bastidores? Por que você traz um figurão ali pra ser a cara da marca? Cara, não tem uma fórmula exata. Eu vou te dar um exemplo. Quando foi o Edu Guedes, eram produtos relacionados à culinária. Quem que era a cara naquele momento? Ele e a Ana Maria Braga, eu trouxe ele. O Fogaça estava no auge do Masterchef e tudo mais. O Tito era para comunicar com aquele empreendedor da pegada, o cara que estava querendo vencer na vida. O Ronivon, eu vi que na minha época aquela faixa etária que mais convertia era de 50, 60 anos, que era aquela galera igual meu pai, da Brilhantina, do Fio no Bigode. Então foi essa campanha. Eu fiz a campanha com o figurão, mas eu fiz as outras também. Eu tinha um bom catálogo, que eu te falei, não tem fórmula exata. Eu estou sempre tentando comunicar. E tem horas que eu aparecer é melhor do que o cara, dependendo do momento e do conteúdo. E tem horas que é ele. Então, eu vou testando. Não tinha uma fórmula exata. A primeira do Edu Guedes foi assim, não, peraí, eu preciso mostrar a empresa a um nível nacional. E aí, com ele, eu consegui isso. E depois dele, eu fui tendo outras e outras e outras experiências. E aí, a gente vai aprendendo a mexer. Mas eu, assim, até hoje é tudo teste. Sim. É risco, né? E o legal também é que, assim, são testes, mas são testes baseados em dados, né? Então, você pegou, Sim. por exemplo, o Ronivon, a faixa etária que mais convertia lá era um público mais da meia idade. Então, em vários momentos, você analisa dados para poder implantar isso dentro de casa. Sim, também, sim. né? E aí eu vejo dado, o perfil, eu vejo se tem a ver com a marca, ou determinado momento, mas eu não faço só um. Não quando, às vezes, a pessoa depois que ele colocou o Edu Guedes, aí, não, ele foi uma etapa de um processo como um todo. Então, assim, eu sempre tento olhar, por exemplo, o Ronivon, ele não converteu, tipo, clique aqui no link e compre. Ele vendeu para a imagem uma segurança. Pô, se o Ronivon tá lá, cara, né, dessa idade, com esse peso e tal. Então, assim, cada celebridade que eu trouxe em determinado momento era para preencher alguma lacuna que estava surgindo dentro do meu negócio. E assim eu vou fazendo até hoje. E eu tento ter várias linhas editoriais. A gente estava até vindo para cá no carro, porque eu tive uma ideia vindo para cá. Né, eu até falei assim, a gente tem 300 funcionários hoje em Bauru. Por que não ter 300 pessoas o dia inteiro produzindo conteúdo dentro da empresa, da vida dela? Né? Então é tudo teste, acerto, novas ideias, e eu meio que solto isso dentro da empresa. Então hoje tudo que a gente posta não é só mais da minha cabeça, né? Tem várias mentes, e eu meio que jogo isso na galera, todo mundo eu quero que cria. Então a gente vai testando, tem gente que sai um conteúdo não funciona, não é todos que dão certo, né? Sim. A gente tá com os cases aí porque os caras são consolidados, mas nem tudo que a Cetro faz de comunicação funciona a todo momento. Mas o que não funciona, a gente já aprendeu o que não funcionou. A gente está sempre testando e crescendo. Teve uma época, bem quando a gente estava fazendo um projeto do Senhor Bacana, lá em Bauru, a gente foi a primeira empresa a criar um plano de delivery de caldo de cana e um plano de assinatura. As pessoas pagavam R$250 por mês para receber caldo de cana em casa. E aí era eu e a Nath, minha esposa, vou trabalhando, saindo caldo de cana, aquela loucura, e a gente entregando, né? E aí eu falei, não, vou expandir esse negócio. Aí a gente fez um carrinho bem bonito, assim, bem posicionado. Fomos fazer alguns eventos dentro de condomínio. Uma garrafinha? Como? Tinha uma garrafinha diferenciada, a gente não foi naquela garrafinha normal. E assim, a gente fez um barulho na cidade, tanto é que o Luciano Huck viu esse trabalho, entrou em contato com a gente foi pra emissora, pra TV Globo, e a gente foi em todas as emissoras. Mas qual que é o ponto? Eu lembro que quando eu fui comprar máquina, como é que é o nome? Moenda. Moenda. Cara do céu, que difícil, velho. Senti na pele o mercado que você comentou na velha guarda aí. E eu lembro que tinha uma máquina, todas elas, assim, ó, na faixa de 7, 9 mil reais, aí tinha as elétricas e tal. E tinha uma de 30 mil reais. Ela tinha um design um pouco mais, né, orgânico, assim, mas nada demais. Só que você colocava cana e você não precisava passar de novo, ela já saia triturada, assim. Uma vez só. Eu falei assim, mano, uma vez só. E colocava, tipo, 3, 4, assim, né? E saía o caldo, assim. Eu falei, cara, mas, né, por que ela é tão cara, assim, tipo... Né? E aí, não tinha catálogo, não tinha nada. Só tinha um vídeo lá do YouTube e tal. E aí, eu chamei o cara, um atendimento super artesanal, assim, aquela coisa... Pensei que eu tava conversando com alguém que tava pescando, sabe? Rudimentar. Uma hora da internet, peraí, peguei um peixe, já te respondo. Tipo, uma coisa assim.
E aí o cara começou a me mandar uns vídeos. Só que eram uns vídeos, aí eu falei assim, aqui ele acertou. Pra você ali, né? Prova social, eu sou isso aqui de Santo André e tal, isso aqui, ó, aumentou meu número, hein, rapaz, olha só. Vou mostrar. Aí depois outro vídeo, tô aqui do Ceará, isso aqui, tô aqui com a minha máquina, falava o nome da empresa que eu não lembro. Aí eu falei assim, interessante, tá? Daí ele me deu dados técnicos, aí saiu do barco, deu os dados técnicos. Só que, cara, Você queria muito comprar, né? Eu queria muito comprar. Então você ali... Aí eu fiquei até essa etapa do funil, mas, cara, e por que isso não tá na internet? Por que não tem a prova social? Porque, de repente, eu não sei se você já faz isso, mas os próprios clientes sendo influenciadores, sim. não só... Esse é o melhor dos mundos, né? Quando o próprio maravilhoso. cliente fala, né? Esse é o Mas, foi uma experiência que eu posso que me lembrei agora. Não, e é máquina, tá vendo? E é máquina. É máquina, é exatamente isso que você tá falando. Eu ainda você achou um vídeo no YouTube. Né? Eu achei que eu pesquisei muito, assim. Porque não tinha, e é o que a gente faz de diferente desde o começo, o conteúdo. E hoje, mais do que o conteúdo escrito, é o vídeo, né? O vídeo, então a gente tem uma base de dados hoje lá, dentro da empresa, para os vendedores que ficam atendendo ali, que hoje é tudo automatizado mesmo, né? CRM, tudo. Então, quando o vendedor precisa de algum vídeo baseado em algum produto, caldo de cana, ele digita, a gente já tem uma base de dados de vários vídeos compilados, que cliente mandou, que a gente gravou, que os técnicos gravaram. Então, eu acho que já passa de 80 e sei lá quantos mil vídeos separados por produto, porque a conversa ali do WhatsApp, e não é uma venda digital, entendeu? É uma venda digital, conversando no WhatsApp, mandando um vídeo, ele me achou através da internet, mas isso não significa que ele comprou ali na internet. Acho que isso era legal, o pessoal entender que a venda digital, ela é um meio só, não vende ali no carrinho comprar, igual você compra roupa ou no Mercado Livre. A máquina é assim, você quer conversar, quer perguntar, e sempre o cliente quer trazer aquela máquina para o cenário dele. Então vamos supor, eu estou vendendo alguma coisa para Recife, tem maresia. A mão de obra é de um jeito diferente, então eu tenho que conversar com esse cliente de uma forma diferente. Então, Entendi. é o que a gente procura fazer lá, e se você tivesse comprado essa máquina na Cetro, você já teria muito mais facilidade. Tem máquina de... Não, de invasar, tá. de invasar, Você vai ter a linha completa para produção. tem a rotuladora e tal. Agora a parte da moagem eu tenho assim para pasta de amendoim, por exemplo, para caldo de cana não. Entendi. Mas alguma informação, com certeza você ia ter um norte ali. Quando você ligar na empresa nossa, como isso já está meio que no DNA, mesmo que você não for comprar, somente vai abrir uma troca de ideias. Porque aí é bom. E isso meio que já está meio nativo no nosso pessoal, porque conversa com muita gente. Quanto mais gente você conversa, mais dados você tem, nossa. E aí a gente tenta compilar isso ali para o vendedor ter isso ali na mão para poder atender de forma mais rápida, que é o que você sofreu ali. Pois é, cara, foi uma experiência interessante. Eu não comprei. Não comprou? Não comprei. Comprei outra, que tinha mais informação. Falta de confiança? Não, claro, porque ela tinha um investimento bem maior, mas não era justificável. Eu tinha um negócio, não justificou o preço. Claro, eu vi lá, mas só porque ela, sei lá, e uma vez que ela passava, o vendedor sabia manusear a máquina, por exemplo. Cara, achei muito amador. Assim. Muitas vezes, de equipamento para equipamento que faz a mesma coisa, o que vai diferenciar preço é o serviço. Né? É o pós-venda ou a entrega, a confiança, e aí você se dispõe a gastar um pouco mais. Eu comprei no concorrente mais barato e tá lá. É isso aí, mercado de máquinas tem muitas vertentes que você precisa comunicar, mas o principal é a confiança. Exato. Talvez você tivesse ficado com medo e tal, você pagaria os 30 pela certeza que o produto ia chegar. Se ele fosse condizente, né, o preço. Porque não é um tênis que você vai comprar e devolver, sabe? Máquina, isso que eu falo, o tipo de produto que eu vendo, ele é delicado, porque às vezes a pessoa saiu do emprego, tá só com aquele dinheiro, ela aposta tudo naquilo ali. Ou o cara tem uma empresa gigantesca, uma máquina pequena no final da linha. Se a minha máquina trava, toda a cadeia dele, ela trava. Então, é um produto complicado. A comunicação ela é muito importante, mas a gente tem que, de fato, entregar. Então, a gente tem departamento de engenharia, técnico, é muita gente envolvida. Sim. Não significa que a gente é perfeito, tá? A gente tem todos os problemas, a gente melhora todos os dias. Mas é um ponto de atenção. Se a sua máquina de caldo de cana travasse no momento que tivesse 10 pessoas ali na banca ou pedindo para entregar, você não ia ligar, meu amigo, você não ia ter a mesma paciência de esperar ele voltar do barco, né? Você já ia naufragar, você já ia da hora. Então é mais ou menos isso que a gente vê lá no nosso dia a dia. Ô, Léo, você falou uma coisa legal, que assim, o site, desde o início do podcast, né? O site, ele é um meio, só uma ponte pro cara comprar. Hoje eu vejo muito cliente saindo assim, sei lá, de outro estado, de outra cidade, para ir lá na Cetro testar o produto dele. Então, mesmo que ele não converta no digital, vocês também
trazem ele ali para poder vender na hora do Gera Cara, confiança na cara. Mas a Cetro virou um balcão de negócio para o cliente também. Então, sempre que um cliente ele vem visitar, lógico, tem aquele cara que tem a dúvida. Ele quer palpar, tocar, o vídeo não é suficiente. Principalmente o cliente assim, mineiro, ou o cara do sul, que é muito bairrista, ele quer tocar na máquina e ele às vezes ele gasta mais na viagem do que no equipamento, mas ele quer ter certeza de que ele está comprando. Só que quando o cliente vem hoje na Cetro, como a gente já tem uma gama muito grande de produtos e segmentos, uma mesma máquina serve para 10 segmentos diferentes, o cliente quando vem ele aprende muito, porque ele conversa com um técnico que é especialista, ele conversa com o vendedor, e no meu showroom tem muito cliente que às vezes é cliente dele, ou uma oportunidade para ele, que ele também faz o network. Então o meu showroom, principalmente em Bauru, tornou um ponto de conexão. Esses dias tinha um cliente lá que ele faz açaí, né? E ele estava fazendo uma cápsula nova de açaí e tal. E o outro cliente que estava num laboratório nosso do lado, testando a máquina que ele comprou, fabrica uma colher que ela não quebra. E o outro vende um açaí congelado. Eles se conectaram ali, um ofereceu um produto pro outro, um comprou do outro, saiu ali. Então, tipo, eu vendi 2 máquinas e o negócio que eles fizeram dentro do meu negócio era maior. Eu devia até ganhar uma comissão, né? Porque eles fizeram um baita de um negócio ali, cara, dentro do showroom, eu entendeu? acho que, inclusive, deu até um insight aqui. Cara, Sim, você pegou a mesma coisa que eu? Já pensou um Cetro Club ali? Então, a gente até fala Gestão de disso, porque comunidade. principalmente sábado, né? A gente tem algumas ideias assim, o nosso cliente, ele pesquisa muito à noite, porque ele é empreendedor, às vezes como eu, dono da empresa, que vai tomar a decisão. E aí a gente não tem atendimento depois das 6, a gente está mudando. E no sábado é o dia que o cara... Exato. Então a gente pensa em alguns eventos de sábado para conectar eles e tal. Só que como o nosso público ainda assim, a gente não tem aquela audiência tão cativa porque ele procura a gente no momento que ele tem a necessidade da máquina. Talvez com essa comunidade de empresas que eu tô, né, com esse ecossistema que a gente está fortalecendo, a gente vai aparecer, né, oferecer mais serviço, vai ter mais contato com ele. Aí eu consigo fazer esse tipo de negócio. Aí um ecossistema de produto, você pode trazer educação, cara. Eu acho que faz Exato, sim, porque dentro do meu segmento ali, todas as empresas, todas, de cosmético, no mínimo uma máquina da Cetro ele tem. Quase que 100% do território tem alguma máquina. Então, se todos esses clientes quiserem se conectar, se conversar, a Cetro ela é um ponto de cliente. E eu sou um termômetro do mercado. O cliente pergunta pra mim, então, como é que tá o meu segmento aí? Tem muita gente comprando máquina? Tem, tá assim, tá assado, tá assim. Então, o cliente vindo no showroom hoje... dados de mercado, né? Eu sou um termômetro pro meu cliente. Porque dentro do meu showroom eu atendo vários nichos. E o cliente vem, ele aprende, e é aquilo que a gente falou, ele sai. Né? Ele sai. Às vezes eu entro em empresas grandes, cara. Empresas grandes. Eu não vou citar nome, se fazer consultoria. E tem um processo que você vê na linha de produção ali, que é tão básico para quem tá de fora, mas quem tá dentro da rotina ali, o empreendedor trabalhando focado, ele não vê. Então, quando eu consigo trazer o cliente no showroom, ele anima, ele volta, ele oxigena, ele tem novas ideias. Então, assim, e na Cetro, assim, no showroom da Cetro, ela é uma experiência, porque o cliente vê outros segmentos, outras máquinas, novas ideias, ele volta com aquela pegada, isso que eles falam. Que ativa o senso de criação, né? O empreendedor é um cara criativo, né? Então ele vê outras máquinas, pensa em novas possibilidades. Eu tenho lá na Cetro, na matriz, a hora que você tem um showroom enorme e lá no fundo tem um café. Então quando o cliente vai lá, tem café, tem um cappuccino, tem bolo, é um café mesmo, e eles conversam ali. A primeira coisa que o cliente fala, eu preciso ter um café desse na minha empresa. Olha, quando ele sobe lá, hoje eu não tenho mais salas, eu não tenho sala, é um open office com 200 pessoas, cada setor tem uma plaquinha, o dashboard ali. Então, quando o cliente entra, ele olha, eu percebo, né? Eu fico olhando, nossa, eu preciso fazer isso, aquilo. Então, quando a gente começou a mostrar isso, por isso que o cliente vem, às vezes, de longe. Porque ele percebe que para ele ali, não é só comprar a máquina, ele vai ter outra experiência. E ele vê que o conteúdo que trouxe ele até nós é diferente. Pô, essa empresa é diferente, vem de máquina assim, deixa eu ir lá. E aí ele vem e tal. Isso é o que a gente comunica, né? De certa forma. Cara, nossa, muito bom isso. Por que, por exemplo, você vai comprar uma máquina, um envasador, você vai pesquisar, sabendo de todo esse bastidor. Por que você vai comprar outra marca? Total. Tem muito mais valor chegar aqui, eu sei de um valor que não vai ser só o produto que vai me gerar, mas também o ecossistema inteiro, né? E é meio que intangível isso, né? O cliente percebe isso, eu não tô falando, eu tô falando pra você. Tem um escopo consciente, né? Mas o cliente vê, é aí ele que ele vê quem quer de verdade. Qualquer empresa que é inovadora, mas peraí, até o jeito dele me atrair foi diferente e tal. E aí eu esses clientes até a mim, a gente se conecta de uma forma mais fácil. A venda para ele não fica naquela carniça de desconto, aquela coisa chata de desconto. Não, porque eu tenho algo a entregar para ele. E naturalmente, além da máquina, ele já leva um plus. E eu também, tá? Quando vem um cliente de nutracêutico lá, o que eles têm de ideia, o que eles estão fazendo de informação, a gente troca essa informação. Eu não atendo todos os clientes que vão lá hoje, eu viajo muito, acabei de voltar da China, vou para cá.
Mas várias vezes eu tô passando pelo showroom, eu vou lá, converso, cara, numa conversa de 15, 20 minutos com alguém que você igual a gente aqui identifica, né? Surge muita oportunidade. Então ir lá na Cetro, receber os clientes lá, é um mundo de oportunidades. Você cria um Surge ecossistema na muita cabeça do coisa. cara. Valor. Não, mas acho que faz todo sentido, assim, vocês trabalharem o marketing de comunidade, assim. Então, por exemplo, a gente faz a listagem segmento pet, o segmento de bebidas, segmento de cosméticos. Faz eventos fechados só para esses caras, sabe? Para eles se conectarem. Cara, vai ter concorrência ali, não sei, mas... Pô, imagina se conectar com um concorrente meu e fazer uma parada maior para dominar o mercado. Não, e o concorrente dele, ele tromba o concorrente em vários lugares, né? O PDV feiras, dele né? também Tudo, tromba, né? O exato, PDV, o produto é do lado do outro. Eu ainda não Legal. consegui formatar isso. E isso está acontecendo de uma forma natural, do cliente vir, olhar e ter esse network. Mas não tem ainda Não tem um uma evento. iniciativa, Esse tá? dia a gente teve uma ideia lá, tal, de criar alguma coisa. Eu acho que a minha audiência ela tem que estar mais em contato. Porque Ok. às vezes ele procura a Cetro só no momento que deu, preciso da máquina agora e tal. Ele ainda não é a Cetro, imediatista ali, porque eu né? não sou uma recorrência. Entendi. Ele não conversa comigo todos os meses, Sim. né? Eu sou um solucionador. Então o problema, a Cetro é a solução, ele procura. Eu preciso ter novos caminhos. Exatamente. E é isso que eu estou meio que formatando. É uma dificuldade no meu momento atual. Tá, Eu estou compartilhando com vocês. Legal. É algo que eu estou procurando ter essa conexão além do problema só. É legal ser a solução do cara, mas é desgastante ser só a solução. Ele só me procurar naquele front. Total. Então, É legal sentar pra trocar uma ideia sem compromisso, né? Tipo Exato. assim, basicamente. não é isso, comigo que ele vai fazer isso. É. Ele só tem o tempo de trocar uma ideia com alguém porque eu estou solucionando o problema dele lá. Entendi. Então eu quero que ele venha na Cetro também para novas oportunidades, novos negócios. E eu me aproximando mais do meu cliente, eu tenho mais informação. Muito bom. Muito mais informação. É o que a gente está tentando buscar nesse momento aí como um Legal. nicho ali dentro do nosso negócio. E o seu cliente, Léo, eu acredito que seja um pequeno, médio ou grande, né? Essa jornada, desde o cara, ele é o pequeno hoje, mas lá no futuro ele pode ser o grande, comprar a máquina que comporte esse tamanho, você acompanha a jornada desse cara? De crescimento. Hoje ele compra, por exemplo, uma seladorinha de mesa. Tem vários. Mas lá no cases, futuro lá. você, sei lá, já sabe que ele deve ter crescido X% Sim. e vai lá e oferece uma máquina intermediária. Sim. Você consegue acompanhar isso? Consigo. Sim, geralmente quando o cliente vem pela primeira vez, que ele ainda é pequeno, você já identifica algumas coisas nele e fala, esse cara vai crescer. Até a forma da gente negociar com esse cliente, as condições de pagamento que a gente vai oferecer, ela é diferente. Porque tem cara que vai lá com uma ideia tão legal, você fala, eu vou vender essa máquina aqui, vai empatar, porque daqui 10 meses esse cara Ele vai vai estar em outro nível. Legal. Então eu tenho clientes que comprou Muito uma bom. seladora com a gente e hoje tem 5, 6, 7, 8 máquinas empacotadoras lá, automático em menos de 3, de 4 anos. Então eu tento ser o cara que atende o pequeno, o médio e quando ele tá grande. E eu tenho alguns clientes que meio é recíproco. Ele, tô comprando tua máquina, você não vende, né? Não, porque se você vendesse eu ia comprar aí, porque quando eu fui buscar a primeira máquina, que ninguém me vendeu parcelado e tudo Você mais, acreditou, a gente acreditou. Então, sim, tem vários casos que o cliente não é recorrente todo mês, mas tem clientes que a gente consegue enxergar que a curto prazo, já ele vai comprar outra máquina, já ele vai comprar outra máquina. E aí o nosso tratamento é diferente, porque o que ele Perfeito. comunica para nós é algo que é promissor. A gente oferece algo diferente para ele e tem cliente que chega lá oferecendo até a sociedade da máquina. Olha só. Não, eu imagino que deve rolar muito Imagina, negócio. E o cara, muito negócio. muito negócio, assim, às vezes o cara enxerga na Cetro o que falta na empresa dele. Falou, eu tenho produto, tenho venda, mas eu não sei fazer isso, eu não sei, você não quer vir e tal. Então isso já vem acontecendo, porque é um outro nicho. Outra unidade de negócio. E que já aconteceu. Tem dois casos lá que aconteceu de fato. O Tito foi um case, né? Não deixa de ser. Fábrica, e tem outros acontecendo, porque de verdade, a máquina é um problema, mas às vezes o cara tem uma ideia tão grande que a máquina é a grana que ele precisa naquele momento, mas que vai trazer assim 10, 15 níveis de crescimento maior para ele ali. Então, quando eu vejo esse tipo de oportunidade desse cliente, além de só vender a máquina, a gente conecta nele, fala, vamos junto aqui, porque vai dar sinergia lá no futuro para outras coisas. Acontece muito lá. Cara, que papo bom, hein? Oxigenou a nossa cabeça aqui, cara. A minha. Deu pra dar. A gente aprende quando tá falando, né? Muito bom, E muitas das cara. coisas que acontecem na nossa vida, a gente só para pensar quando de fato, né? Quando você sai do caos, né? A minha vida lá ela é bem corrida e além de ser empresário, a gente é pai, igual vocês falaram, 4 filhos, eu casei, eu tive empresa. Então a gente não tem muito tempo. Então quando a gente tá aqui conversando, a gente vai relembrando alguma coisa da nossa trajetória. Acessando o verso. E aí você vai rememorando isso, vai tendo, tipo, conversando com vocês, e no caminho pra cá, porque eu não tô fazendo a minha atividade normal, eu tive uma ideia, 2 aqui, Muito bom. vale muito a pena. Muito bom. E tem uma equipe toda para poder registrar isso aí, não Sim, esquecer, não né? esquece. Depois virar pano. É isso aí.
Depois entra pro caos e executa. Exatamente. Eu tenho bons executores, porque eu sim, às vezes a gente joga, eu crio ali, e eu tenho uma galera lá hoje que eu posso falar assim, um time sensacional, que eles pegam a minha ideia, formatam e eles executam. Eu pego muito no pé, porque a ideia, né, ideia todo mundo tem alguma coisa. Se não executar, Não vira de nada. não vira nada. Grana, Só tenho- no começo ele falou, cara, se é pra entrar grana, vou. No final ele finaliza, se é pra entrar grana, vou. Eu não Tá sou coerente. Não, onde tem negócio, você tá aí. Eu sou mercenário. Não, não é negócio sim, é sim. isso, né? Cada escolha é tipo uma renúncia. Eu tô renunciando meu tempo, minha família, tem que dar algum resultado pra eu poder isso aí. desenvolver lá, então não tem como, Total. né? Tem pergunta? Tem uma última, pra não Vamos deixar lá. passar. É A a gente falou... É que a gente deixa sempre, Léo, não sei se você sabia, uma pergunta bem cabulosa assim no final. Ah, é? Não é essa. Brincadeira. Não, Não, brincadeira. Deixa eu me Vai ter ajeitar essa aqui. caixa preta outra. Tô brincando. Mas assim, Léo, a gente falou do verso de tudo isso, né? Dessa construção dos perrengues ali, dos desafios e do sucesso também que a Cetro tem hoje. Eu vi que vocês recentemente têm uma marca nova chamada Cetro X. E a gente falou até agora que é um esforço enorme construir marca, né, cara? E você tá fazendo uma segunda marca e também Sim. comentou com a gente, Várias, né? não vai parar por aí. Sim. Por que você está fazendo essa subdivisão dentro da sua empresa? Por que você está enxergando valor em construir uma nova marca? Explicar para o cliente, cara, a Cetro X não é a Cetro que você conhece, é outras máquinas, é outro discurso, outra apresentação. Cara, primeiro ponto, comunicação. Facilitar a comunicação com o público-alvo, atendimento, mas de fato atender o cliente no que ele precisa. Como eu falei, o meu mercado ele tem alguns vícios, né, de argumentos e tudo mais. Então, nem sempre aquilo que está todo mundo falando é o que de fato é melhor para o cliente. Então, quando eu estou dividindo as marcas, é porque não posso, no mesmo funil de atendimento no canal, o cliente, não por valor, tá, de preço só, o cliente comprou uma máquina de R$1 milhão e o de R$100. Os dois são importantes, mas talvez a urgência desse aqui é diferente daquele. Então, eu estou dividindo a empresa para que eu possa atender melhor o meu cliente e separar as informações. Então, a Cetro X, a Cetro X, ele é uma marca de projetos automatizados de uma forma rápida. Então, eu vendo linhas de produção, que a pessoa demoraria 6 meses para ter o primeiro projeto, eu vendo e entrego em 30, 40 dias. Coisas assim, de Animal. coisas grandes. Então, a gente tem todo um departamento de engenharia e eu precisava de um lugar, porque aquela comunidade que vai trabalhar ali não pode estar vendo um outro lado, senão ele fica um funcionário meio esquizofrênico. Ele não consegue. Então, dentro da Cetro X, eu fechei eles ali dentro. Então, o engenheiro conversa com o vendedor, o cara que monta está ali embaixo. Tudo acontece no mesmo ambiente. Ele respira outro mercado. Outro mercado, outro público que ele vai conversar e outro nível de exigência. Então, ó, não é só preço, tem isso, tem aquilo. Então, hoje vamos supor, o cliente liga, marca uma reunião online, tem 2 engenheiros já desenhando a linha para ele ali. O pessoal tá lá na China de noite, por isso que eu tenho a fábrica lá, porque eu ganhei um dia de trabalho. Então, enquanto a gente está dormindo aqui, a informação já chegou lá, hoje eu ganho 24 horas. Então, eu sempre estou 24 horas na frente da resposta do meu cliente. Então, a Cetro X é isso. Então, tem sim, meio, bom. mas funciona, porque eu tenho 5 pessoas lá. Então, a pergunta que o meu cliente faria hoje, que eu dependeria do meu engenheiro perguntar e tal, eu demoraria 7 dias, porque são perguntas específicas. Ó, o meu produto com a densidade tal, na temperatura tal, vai envasar tal. Eu demorava 7 dias para dar essa resposta. E normal, e sendo muito rápido. Tem empresa que demora 3 meses para fazer um projeto, para depois dar um orçamento, para entregar a máquina em 70 dias, né? Só que no Brasil não funciona. O empreendedor que vai comprar uma máquina, ele comprou porque ele não está planejando. O brasileiro não planeja. A gente vive de acordo com a necessidade. Então, a Cetro X é isso. O cara me pergunta de dia, eu faço a reunião, eu já mando para os engenheiros que estão na China fazendo os testes. Amanhã eu já estou com o projeto, com a proposta e com o preço. Então, assim, a Cetro X é um negócio muito diferente. Espantou até, assim, o que eu tinha de ideia, consegui realizar rápido. Então, eu vendo projetos, assim, de milhões, de complexidade alta, em dias, em horas, e entrego em dias. E funciona. Funciona porque está todo mundo junto, tem engenheiro. Eu simplifiquei, lógico, eu não faço máquinas extremamente complexas, não é esse o ideal. Mas aquilo que o cara teria em 6 meses, ele tem em 30, 45 dias, fazendo a mesma coisa, na mesma produtividade, num preço mais acessível e com eficiência. Então a Cetro X foi um... E aí tem outras marcas que a gente está fazendo ali para... que eu não posso falar muito ainda, porque ainda não consolidou. Né? A gente está fazendo e vão ter aí 5, 6 lançamentos grandes ainda, tudo de dentro da Cetro, né? Da holding nossa, mas está dividindo, está funcionando, o resultado está vindo a curto prazo, porque a gente tem um conhecimento maior do que a gente está fazendo, sabe? Não é uma marca por ser uma marca só, não. Tem toda uma estrutura, uma estratégia por trás e o resultado veio rápido, porque a gente bolou isso do jeito certo, o cliente entendeu e a Cetro X está indo assim, cara, posso falar que em 6 meses é recorde de faturamento, assim, todos os meses.
muita demanda de uma coisa que eu achava que nunca imaginei, assim, no começo, vender linhas de produção altamente complexas e entregar, assim, Questão de por meses. internet, tá? Tem uma marca, a Dr. Peanut, sabe? Aquela faixa de amendoim. Sei. A linha Não é conheço. a mais famosa É hoje, que o Grupo Suplay, da Max Titânio, Nossa, de amendoim saudável. Dr. Peanut. A gente fez a linha deles, assim, foi uma venda que quase 100% digital. Ó, Sabe, tudo online, isso era impossível há 10 anos atrás. O cara não veio ver, a gente entendeu, foi lá, o engenheiro desenhou um resolveu de projeto, distância. tudo, e o cara tá com uma linha lá cuspindo produto o dia inteiro, e ele resolveu isso sentado num notebook. É diferente. Está revolucionando de novo o mercado. De novo, cara. Mas e aí é um vamos. mercado que eu achava assim, pra mim era. E até eu era meio descrente. Falei, não, isso aqui é muito complexo, a gente não vai conseguir fazer de uma forma digital. Foi indo. Algumas coisas a gente faz ainda lá no tete a tete, vai lá tirar uma medida e tal. Mas é impressionante, é uma linha de produção digital, assim. E a hora que o cara vê, a linha tá funcionando lá dentro da empresa. Isso é a Cetro X. Vai melhorar muito, vai crescer muito, mas assim, eu posso falar que em 6 meses eu tô feliz demais. Tem muita coisa para resolver e tudo mais. Mas o resultado tá sendo extraordinário, muito forte. Incrível. Bora fazer a pergunta pra gente finalizar. Não, Mas a gente pegou pergunta- leve, não? A gente É. pegou super leve. Não, Não é uma pergunta polêmica. Porque geralmente Mas é polêmica. Mas é uma essa aqui pergunta- é tranquilo, não tem nada. Bom, deixa- sério, tem pergunta aí dentro mesmo? tem. Tem, aí você abre. Não, mas essa pergunta não é polêmica. Não. Vai, responde. Pega aí. Só pra fechar. Eu leio a pergunta? É, você lê a Não, pergunta. deixa eu ver se eu responde. quero essa. Ou se não é um Pix de R$1.000, é caixa misteriosa. Qual é o legado que você gostaria de deixar como empresário e líder empresarial? Vai responder ou vai fazer Pix? Eu vou responder. Porque, não, essa aqui eu acho que tá tranquilo. É simples, eu falei que tava de boa. Qual é o legado que você deseja como empresário? Então, é o que eu costumo falar. A gente não é uma coisa só ao mesmo tempo. Eu não consigo... Ah, você tem que separar o CPF do seu CNPJ. Eu não. Ao mesmo tempo que eu sou empresário, eu sou pai, eu sou cristão e eu tento fazer tudo da mesma forma. Não tem como você separar o que você é. Ah, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Então, o legado como empresário, como pessoa, ele é sempre o mesmo. Eu quero que até os concorrentes, quando eu não estiver aqui, vão colher algum fruto do trabalho que eu estou deixando. Não só financeiro, que a gente também tem que deixar para os filhos e tudo mais, mas eu quero ser lembrado assim, com uma boa essência, sabe? Um bom perfume, que por mais que tenha tido algum problema em algum momento, a pessoa fala, não, mas aquele cara fez algo diferente, ele fez algo novo, era alguém que não desistia. Então, assim, eu quero que a pessoa tenha uma boa lembrança do que foi a Cetro, seja o cara que trabalhou na Cetro, seja o cara que comprou com a Cetro, seja o cara que se relacionou comigo. E assim, eu quero deixar uma boa lembrança que alguma coisa eu deixei que beneficiou a vida das pessoas. Então, eu acho que é isso. Dentro da Cetro a gente procura dar isso para os colaboradores, um curso de inglês, um bom plano de saúde. A gente tenta impactar de fato na vida das pessoas e não é algo que me traz retorno financeiro. Ele me dá, assim, conforto do que eu estou fazendo algo que eu acredito. Eu quero deixar uma boa essência, um bom legado, um bom perfume, uma boa lembrança de quem algum dia teve algum momento ali comigo, algum negócio junto comigo. Eu acho que é isso. Muito bom. Muito bom. Eu acho que se a gente Respondi? pudesse... Respondeu. Deixa o Pix, não precisa fazer. Eu acho que se a gente pudesse tirar alguns insights assim do que a gente aprendeu com o Léo, dá pra ver que a simplicidade está em tudo que você faz, na forma como você fala, você é leve para falar, deve ser muito leve para empreender. Claro, tem a pressão, né? Sim. Tem que ter a pressão, tem que ficar irritado, tem que fazer tudo, mas você resolve problemas complexos com simplicidade. Legal. Você tá fazendo um projeto, né, da Cetro X, que era 10 anos, era impossível. Cara, em meses, o cara sentado no notebook. Eu acho que esse DNA é o que te aproxima do bilhão, que é o que a gente colocou aqui no começo, e quem sabe é o 5 bilhão que a gente tá falando aqui, né? Não é um... que eu falei 2 ali no começo. Vem na hora, né? Cometido. Uma hora vai vir, né? Uma hora vem. Mas é interessante ver que às vezes as pessoas falam assim, nossa, preciso sofisticar demais para atingir o objetivo que eu quero chegar. Na verdade não, a sofisticação ela é o oposto, É. né, Tá simples, muito bem feito. Exato, cara. Então, acho que é a grande mensagem que fica assim de conversar com você, ver como que as coisas não precisam ser complexas, elas podem ser muito simples. E daí vai te acompanhar uma mensagem simples, Sim. que vai chegar no público que só tá querendo comprar uma máquina Exato. para fazer a empresa funcionar, né? E aí tá de verdade. Aliás, você falando é tão bom quando a gente tem algum problema complexo e alguém traz facilidade pra gente. É bom conviver com gente assim, não é? Exato. Eu gosto de conviver com gente que é fácil. Vamos fazer isso? Vamos. Quer isso? Quero.
Então eu acho que a Cetro, assim, é uma empresa que não fala não para nada. E eu, como pessoa, tento sempre facilitar a vida de quem tá junto comigo de alguma forma. Logicamente, em algum momento eu sou, né, pressão, igual você tá falando e tudo, mas o que você tá falando condiz com o que outras pessoas já falaram, da simplicidade na comunicação. E é algo que eu consigo hoje olhar porque as pessoas me falam, né? Sobre simplicidade. E eu vejo isso como um elogio, porque... Vou começar a usar o Case Cetro nas palestras, cara, que é impressionante. Parabéns, cara. Obrigado. Bom poder te entrevistar aqui. Bacana. Esse é um papo diferente, galera. Por isso, se você gostou desse papo, o que você tem que fazer agora, Estevam? O convidado também, o telespectador, pode também sugerir outros Telespectador é convidados, coisa de quem é complexo. Pode comprar uma máquina do Cetro também, Exato. depois do vídeo. Pode fazer várias Primeiro, vou coisas. falar o seguinte. Ah, é verdade, como as pessoas encontram, né? As pessoas encontram você na rede social. E se elas quiserem conhecer mais sobre o trabalho da Cetro também. Tá, a Cetro tem um canal no YouTube que é muito forte, tem o Instagram, Cetro Máquinas. Eu tenho um canal no YouTube também que eu falo direto com o público, ensinando como usar as máquinas Léo Melo, e o meu Instagram, que é Léo S Melo, com 2 L's. Então, Cetro e Léo, elas estão sempre linkadas. Tá Se junto. você achar Cetro, você vai acabar achando o Léo, e se você achar o Léo, você vai acabar chegando na Cetro. E um pedido que eu faço também para a equipe de marketing da Cetro, me desbloqueia do Instagram, que eu quero ver o trabalho de vocês. Tá Eu sou bloqueado? Ah, mas... Cara, era fogo inimigo, alguém bloqueou. Eu sou bloqueado lá, cara. Eu acho que Verdade. vamos colocar assim, fizemos Meu? as Não, Não, pazes. da Cetro. Ah, Sim. tá. Mas Ah, da tá. Cetro, eu sou Poxa, bloqueado. então, vamos bloquear ele aí, viu? Qual que vai ser o nome desse episódio? Fizeram as pazes. Muito bom, cara. Foi muito legal. Então, ó, se você gostou desse episódio, você tem que se inscrever aqui no Papo Diferente. A gente vai trazer mais pessoas como o Léo, que vem, chega na simplicidade e agrega um negócio gigantesco na nossa mente pra gente poder executar também, né? E se inscreva no canal. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu. Tchau.